Este canalha reencarnou como um mero civil. Ele foi empregado por uma casa nobre que ninguém conhece. Por causa disso, o humilharam, mas na verdade, ele é um grande mestre espadachim de seu tempo. Agora, ele não poupará ninguém. Ele treinou esgrima por mais de 70 anos. Agora que ele reencarnou em uma era de paz, todos são ridiculamente fracos comparados a ele. Eles são tão fracos que ele humilhou um guarda imperial de alta patente da casa nobre bem na frente de seu mestre. Ele fez o cara dormir sem que ele estivesse nem mesmo sonolento. O pai adotivo e mestre de todo o castelo não sabe nem o que dizer ao testemunhar isso. Antes, ele era completamente rude e humilhava as pessoas. Agora, ele até treina sua irmã adotiva atraente. Isso porque ele tem muita experiência com irmãs atraentes, quero dizer, com espadas. Ele treina bem de forma rigorosa. Ele até a atinge. O cara se tornou um Sigma Chad e ela gosta disso. Quando era jovem, ele ajudou heróis a se tornarem heróis. Outros mestres espadachins, arcanos, artistas marciais, ele alcançou toda a fama do mundo. Mas isso não era para ele. Ele mesmo se considerava indigno e permaneceu na escuridão. Isso aconteceu porque ele nunca teve talento para a espada, apenas amor por ela. No final de sua vida, ele se tornou um verdadeiro mestre espadachim, mas já era tarde demais para ele, pelo menos naquela vida. Agora, ele reencarnou. Ele é muitos anos mais jovem. Não tem ideia de quem era o dono deste corpo ou onde está. Mas ao caminhar pelo castelo, ele reconhece o lugar e pensa que é um dos territórios onde serviu em sua vida passada. De qualquer forma, ele precisa descobrir de quem é o corpo. Quando olha para o lado, ele se surpreende. Há uma garota ao seu lado, treinando com sua espada. Nosso herói se pergunta se essa é a filha do senhor. Ele não se lembra de ter visto uma criança como ela em sua vida anterior. No entanto, a técnica de espada dela é semelhante àquele herói. Para ser honesto, ela parece bastante talentosa. Ao mesmo tempo, a garota nota nosso herói olhando. Chamando-o de Asher, ela pergunta o que ele está fazendo parado ali enquanto os outros estão treinando. Então o garoto pergunta se aquela é a técnica de espada de Reika. Ele julga que, com base nisso, ela deve ter treinado constantemente por pelo menos 4 ou 5 anos. No entanto, seu movimento ainda é um pouco instável. Ele diz a ela para relaxar e tentar desacelerar um pouco. Imediatamente, a garota lança a espada na cabeça do pobre cara. Ela pergunta por que ele está falando de forma tão casual, e se ele não deveria mostrar algum respeito ao seu mestre, chamando-a de Lady Reika. Em seguida, Asher se desculpa, pensando que tinha presumido que aquela garota era sua irmã. Logo depois, Reika pergunta por que alguém que nunca segurou uma espada está aqui. Ela também quer saber como ele conhece a técnica de espada do herói. Se ele não fizer direito, ele vai se arrepender. Então, Asher pensa que não pode acreditar que teve a coragem de tentar ensinar a dama daquele castelo. Ele vai em direção ao boneco, levantando sua espada. Enquanto isso, a garota apenas observa, perguntando se não é a postura da técnica de espada imperial. Ela quer saber quando ele começou a aprendê-la, já que parece muito diferente hoje. Asher permanece em silêncio, pensando que tem feito isso por mais de 70 anos. No momento em que ele ataca, uma enorme explosão acontece. O cara continua pensando sem parar que ter um corpo jovem é realmente muito interessante. Afinal, parece que ele pode fazer qualquer coisa com um corpo assim, certo? Logo depois, ele despedaça o boneco em milhões de pedaços. A garota ainda está apenas assistindo. O protagonista pensa que não consegue se controlar quando está segurando uma espada. Então ele se desculpa com Reika, que diz que não há problema, já que essa é a técnica de espada desenvolvida no Império. Ela ainda está muito cética, perguntando como uma técnica de espada tão comum poderia alcançar aquele nível de velocidade e poder destrutivo do nada. Ela cumprimenta nosso garoto dizendo que ele é incrível. Agora ela percebeu que ele tem talento assim. Ela pergunta por que ele escondeu essa habilidade todo esse tempo. Para ser honesta, ela achava que ele era uma pessoa preguiçosa e sem utilidade, mas ela estava muito enganada. Uau, então era nesse nível. Asher fica todo envergonhado e naquele momento outro homem aparece perguntando o que ela está fazendo com aquele cara. Só de olhar para ele, já dá para ver que ele não é bom. Então ele diz que, como o protagonista está acordado, ele deveria sair e cortar lenha. Ele pergunta como ele se atreve a falar com sua família de forma tão desavergonhada assim. Ele tem que lembrar que é apenas um plebeu, enquanto eles são nobres. Enquanto isso, Asher pensa que aquele cara é realmente muito rude. Olhando para a mão do protagonista, ele nota que ele está segurando a espada de Reika, mas de qualquer forma, este é o momento perfeito. Afinal, ele precisava de um parceiro de sparring. Sacando sua espada, ele diz que se ele durar 1 minuto, reconhecerá sua habilidade de imediato. Sua irmã pede para ele parar, e então o homem diz que obviamente ele não ia matá-lo. No entanto, Reika diz que esse não é o ponto, e para ser honesta, ela não acredita que ele conseguiria fazer isso. Enquanto isso, Asher está apenas observando, pensando que a postura daquele cara está completamente errada. Ele se pergunta como uma garota como Reika poderia ter um irmão mais velho tão idiota. De uma vez, os dois se preparam, e então a luta finalmente começa. Ao mesmo tempo, uma espada voa pelo ar. A vitória, após apenas alguns segundos, é claramente dada ao protagonista. Inacreditavelmente, ele não queria vencer, pensando que perder de propósito é mais difícil do que pensava. Naquele momento, um pouco de ketchup começa a sair do rosto do homem, e ele instantaneamente fica
fica furioso. Então as coisas só pioram. Meu amigo, eu quero ver como o MC vai sair dessa. A cena então muda para outra parte do castelo, com aquele cara dizendo que Asher deve ser severamente punido. Ele menciona que um servo empregado pelo castelo se atreveu a ferir o mestre. Além disso, eles não podem mais tolerar suas ações, que desonram a dignidade da nobreza. O velho chama o MC e pergunta se o que Luke disse era verdade. Asher parece conhecer aquele velho, perguntando se ele se tornou um lorde há 40 anos, quando foi nomeado capitão da guarda. Ele se lembra de ter visitado a guarda com o ex-lorde, e aquele cara lá era muito mais jovem. Então, naquele momento, nosso garoto assume que pelo menos 20 anos se passaram desde que ele morreu. Então, Leverock diz que eles trataram Asher como um filho todo esse tempo, mas desta vez ele perdeu de vista suas ações. De qualquer forma, ele merece punição. Considerando o carinho que tinham por ele, serão mais razoáveis e pedirão que ele deixe o território imediatamente. Mas a outra mulher diz para fazer qualquer coisa exceto isso. No entanto, Leverock tinha um pavio curto, dizendo que só tolerou Asher por causa dela, mas desta vez ele não pode mais perdoá-lo. Afinal, não podem continuar mostrando carinho a uma criança ingrata que não reconhece a graça de ter sido criada. De qualquer forma, ele deveria estar grato por estar sendo expulso sem ferimentos. Logo depois, Reika aparece, dizendo que foi seu irmão quem estava errado. Ele se feriu com sua própria espada ao atacar Asher. Asher estava apenas ensinando-o a usar uma espada, e para ser honesta, o péssimo manejo de espada de seu irmão é a verdadeira desgraça da nobreza. Isso realmente partiu o cara. Claro, Leverock fica surpreso, perguntando se Asher estava realmente ensinando a ela a esgrima. A garota diz que Asher possui um alto nível de habilidade que a fez querer tê-lo como mentor. Além disso, ele mudou ao ponto de se comprometer com seu treinamento. Seu irmão, ouvindo isso, fica claro que fica surpreso. Ele pergunta se ela realmente quer aprender o estilo inútil daquele cara. Então ela diz que testemunhou as habilidades de espada do menino com seus próprios olhos. Se eles não acreditarem nela, devem pedir que ele demonstre suas habilidades diretamente. A coroa simplesmente observa tudo em silêncio. Então ele chama a guarda, pedindo que teste a habilidade de Asher com uma espada. Sua esposa diz que isso é um pouco excessivo, mas Leverock diz a ela para não se preocupar, já que isso é apenas uma simples avaliação. Certo? Sim, eu já posso ver que isso não vai acabar bem. Enquanto isso, o velho pensa que não tem ideia de que truque Asher usou para começar a praticar esgrima, muito menos para encantar Reika. Mas se isso for algum tipo de piada, ele vai se arrepender e será definitivamente morto. Os dois se preparam para a batalha, e Karen pensa que esse idiota realmente se atreveu a tentar ensinar Reika. Além disso, mesmo na frente de Lady Benícia, ele não irá segurar. Ele carrega em direção ao MC. Reika observa tudo de longe, pensando que se o que ela viu estava certo, Asher definitivamente pode se defender contra Karen. Então a guarda nota que Asher está tremendo, perguntando se ele acha que usar uma espada seria tão fácil. De qualquer forma, já que eles estão aqui, ele vai dar uma lição nele. A troca continua com toda a força. Karen pensa que Asher nem sequer dominou o básico e ainda está falando sobre ser um espadachim. Assim como imaginou, ele é fraco e extremamente arrogante, se perguntando como se atreveu a tentar manchar a grande arte da espada. Asher continua fazendo nada além de se defender. Então, Leverock diz que acha que foi demais para o protagonista. Reika também não está entendendo nada. Então Luke diz que isso é apenas o esperado do melhor graduado da Academia Imperial, e não há como Asher enfrentá-lo. Nosso garoto continua sorrindo, e Karen pensa que aquele garoto é patético, dizendo para ele lembrar a diferença entre os dois. Ao mesmo tempo, Asher diz que ele fez uma apresentação bastante interessante e agora ele devolverá o favor. Então nosso MC levanta sua espada e com um único golpe faz Karen voar. Todos ficam chocados com o que viram, e a guarda tenta entender o que foi aquilo. Bem, meu amigo, agora o jogo virou. Asher, zombando da guarda, diz que ele nem mesmo aterrissou corretamente, e ainda assim caiu. No entanto, em sua cabeça, nosso garoto se pergunta por que esta geração é tão fraca, assumindo que é porque eles vivem em uma era de paz. De qualquer forma, ele terá que consertar tudo isso ensinando disciplina militar. Ele continua olhando para baixo para Karen, dizendo que ele é o líder dos templários no território de Aeroc. Ele pergunta se ele realmente vai cair às mãos de um mero plebeu. Então o cara, furioso, carrega direto para o protagonista. Ele tenta desferir um golpe, mas nosso garoto desvia facilmente e então soca o pobre cara na cara. Todos estão assistindo o que está acontecendo porque o protagonista literalmente esmagou a cara do guarda. Karen não conseguiu mais ficar de pé, e Asher pensa que é uma desgraça. Se isso fosse antigamente, não só um comandante como ele, mas até mesmo qualquer soldado comum era incomparavelmente melhor. Mesmo assim, inumeráveis soldados morreram contra os demônios, incapazes de fazer nada. Este tempo deveria ser uma era de paz, mas mesmo assim, eles não deveriam se permitir ficar tão suaves. Logo depois, um monte de soldados corre em direção a Asher e Benícia pede ao marido que pare com isso. Então ele pergunta ao protagonista quem ele realmente é. Droga, agora tudo realmente está desmoronando. Afinal, ele não é o Asher que eles conhecem. Nosso garoto permanece em silêncio por alguns segundos, então cria uma desculpa, dizendo que perdeu a memória. Sim, muito melhor do que dizer que reencarnou esta manhã. Quando ele acordou, não conseguiu se lembrar de nada. Para ser honesto,
Ele não sabe quem é, muito menos quem eles são. Tudo o que lhe resta é a memória de sua habilidade com a espada. No início, ele pensou que usar a espada o ajudaria a recuperar suas memórias, mas ele ainda sente aquele vazio em seu peito. Mas de qualquer forma, está claro que ele havia ferido o chefe. Nilin-se, nosso garoto diz que aceita qualquer tipo de punição. Todos ficam em silêncio. E um pouco depois, dentro de um quarto, Asher pensa que precisa de tempo para se organizar. É por isso que, até que tudo se resolva, ele não vai sair de seu quarto. Ele olha para sua espada. Enquanto isso, no corredor, Reika pensa que Asher mudou muito. É como se ele tivesse se tornado uma pessoa completamente diferente. Mal sabe ela que até ontem, aquele garoto não era assim. Afinal, ele nunca havia segurado uma espada, e seu comportamento era vulgar. Ele é o filho adotivo de sua mãe. E antes que ela e seu irmão nascessem, sua mãe o encontrou abandonado fora do castelo. Naquela época, sua mãe estava deprimida porque não tinha filhos, então ela cuidou pessoalmente do protagonista. Desde que os dois nasceram, Asher foi família, mas seu relacionamento foi piorando com o tempo. Sua mãe sempre cobria Asher de amor e obsessão. Parecia até que ela o favorecia de alguma forma. Mesmo com todos os seus esforços, Asher se afastou. Seu comportamento causou caos na propriedade. De fato, ele estava prestes a ser expulso do castelo, mas por causa de sua mãe, lhe foi permitido ficar com a condição de que trabalhasse como servo. Sim, o cara que costumava estar no corpo do MC era lixo. Ele definitivamente era um completo idiota. Mas então, do nada, ele de repente mudou. Desde a forma como fala até seu comportamento, basicamente toda a sua personalidade mudou completamente. Além do fato de que ele está agindo como um mestre espadachim que treinou por anos para alcançar aquele nível. Logo depois, Reika bate à porta do protagonista dizendo que trouxe comida para ele. Ela abre a porta e, cara, o protagonista estava com a espada levantada. Ele não parecia nada amigável. Então, meu cara, tudo o que se pode ver é a comida caindo no chão. Nada bom está vindo disso. A pobre garota estava tremendo de medo no chão. E Asher, ao ver que era Reika, se desculpa. Ele viu uma espada no quarto e pensou que iria praticar um pouco. Sim, quase matou a garota. Os dois ficam em silêncio ali. E um pouco depois, Reika estava assistindo o MC treinar um pouco. Ele realmente está obcecado pela arte da espada. Então Asher pergunta a ela que tipo de pessoa ele era antes de perder a memória. Afinal, qualquer um que ele vê naquele lugar não parece ter um relacionamento muito bom com ele. Ouvindo isso, Reika diz que ele era muito diferente. Exceto por sua mãe, sua família e até mesmo as pessoas do castelo não gostavam dele. Recorrer à violência ou destruir propriedades eram algumas das coisas que ele fazia no passado. Ouvindo isso, Asher pensa que este corpo realmente foi longe demais. Logo depois, ele pergunta por que Reika está falando normalmente com ele, se ela não deveria ao menos desprezá-lo também. No entanto, Reika pergunta por que deveria fazer isso. Afinal, a maneira como ele está agora é muito melhor, pedindo que ele cuide dela. Uau, que tipo de ideia é essa? O garoto continua sem dizer uma única palavra, e logo depois, alguém bate na porta, perguntando se podem entrar. Era Benícia, e Asher pensa que ela é a esposa de Leverock. Nosso garoto então se ajoelha, perguntando o que ele poderia fazer por ela. Mas Benícia apenas pega o rosto do garoto nas mãos, dizendo que ele não precisa tratá-la assim. Independentemente do que aconteceu, foi ela quem o criou, pedindo que ele a trate como sempre fez. Ao ouvir isso, Asher diz que o Asher que ela conheceu não está mais aqui, mas mesmo assim, ela o olha com grande carinho, mesmo que para ele, ela seja uma completa estranha. Ao mesmo tempo, Benícia abraça o MC, dizendo que foi ela quem o encontrou primeiro quando ela completou 20 anos. Ela ainda não tinha um herdeiro, então ela o encontrou abandonado fora do castelo. Quando ela o pegou em seus braços e viu o garoto sorrir, seu mundo mudou. Apesar da oposição dos outros, ela o criou com amor e cuidado. Mesmo que ele a veja como uma estranha, tudo bem, já que ela o criou e amou como seu próprio filho. Enquanto isso, Asher se pergunta se pode realmente recomeçar se tornando outra pessoa, pensando que essas pessoas não significam nada para seu eu passado. Um pouco depois, no salão de Leverock, ele estava supondo que o MC poderia ser um demônio, mas deve ser apenas uma preocupação estúpida. Essa raça desapareceu há muito tempo, e mesmo que existisse um, ele não tem conexão com Asher. Afinal, ele provavelmente infiltraria os nobres para ganhar mais poder. Não há razão para ficar no corpo de um plebeu. No entanto, para uma criança assim derrotar um cavaleiro de alto nível como Karen é outro assunto. Para piorar, sua filha também queria se tornar sua aluna. Logo depois, alguém diz que estão tendo uma conversa interessante. Um cara totalmente encapuzado estava sentado na janela. Então, os guardas correm em direção a ele, perguntando quem ele é. Ao mesmo tempo, o cara facilmente bloqueia o ataque, dizendo que ele na verdade não é ruim com uma espada, mencionando que Leverock tem soldados decentes. Logo em seguida, o homem encapuzado joga o pobre cara, dizendo que se ele fosse um pouco mais jovem, teria conseguido lutar. Ninguém entendeu o que estava acontecendo. Naquele exato momento, Karen parece reconhecer quem era o homem. Leverock diz que já se passaram 20 anos, dando as boas-vindas a ele em sua casa. Aquele que alcançou o título de mestre da espada é chamado Esther Ribbon.
Cara, não é aquele cara que o MC era amigo no passado? Um pouco depois, Leverok pergunta onde Sua Majestade esteve. Ele desapareceu de repente há 20 anos, e ele até achou que estava morto. Então o cara diz que houve algo que ele precisava investigar. Ele viajou até os confins do mundo, e cara, ele não parecia ter encontrado nada bom lá, mas mesmo assim, ele ainda não havia descoberto tudo. Mudando de assunto, ele pergunta se havia um garoto que derrotou um dos cavaleiros de Leverok. O homem responde que sim. Além disso, ele era um plebeu que nunca havia estudado corretamente a arte da espada. Então, Raibon diz que ele deve possuir talento excepcional, pedindo que ele lhe conte mais sobre isso. Enquanto isso, o protagonista estava dizendo a Reika para atacá-lo com toda a sua força. No entanto, a garota pergunta por que ele ainda não desenhou sua espada. Mas Asher diz que isso não se trata de habilidade com a espada, é treinamento de combate real. Começa mesmo antes de você puxar sua espada. De qualquer maneira, você tem que vir para ele com a intenção de matar. Reika pediu para ser sua discípula, e ele se recusou por causa de sua diferença de status. Mas sua determinação era forte o suficiente para que ela continuasse insistindo. Ao mesmo tempo, a garota carrega em direção a Asher, mas ele desvia de cada golpe, pensando que ela certamente tem talento. Suas habilidades são realmente boas, mas mesmo assim, ela ainda é muito fraca e seus movimentos são muito previsíveis. Reika cai no chão e então Asher estende a mão para ajudá-la, dizendo que ela é forte, mas isso só se aplica à espada. Antes da esgrima, ela precisa treinar sua mente e corpo. Afinal, combate real é completamente diferente. De qualquer forma, ela precisa abandonar essa fé cega em lutar com a espada, porque apenas possuir esgrima não é suficiente para sobreviver em combate real. O que ela deve aprender agora é como controlar suas emoções, porque ela nunca pode perder a calma e a compostura diante de seu oponente. O garoto continua dando instruções e Reika apenas observa, pensando que sua habilidade é impecável. Ela imediatamente se levanta e então o treinamento começa. Um pouco depois, a lição já tinha terminado e a pobre garota estava completamente exausta. Ele nunca perde e sua resistência parece monstruosa, mas mesmo assim, ela sente que está ficando mais forte. Naquela hora, seu irmão aparece, perguntando se ela estava brincando com aquele idiota. Reika diz que era treino. Luke diz que estar com um homem não é treino, e a garota diz que ele pode pensar o que quiser. Os dois continuam discutindo, e Luke diz que ela não deveria aprender com alguém como ele. Naquele exato momento, Reika saca sua espada, dizendo para ele apenas calar a boca. O garoto imediatamente treme de medo, dizendo que se ela o atingir, não terminará bem para ela. Naquele mesmo momento, outra pessoa aparece, dizendo que há uma irmã tentando atacar seu irmão. Era Ribbon, dizendo que realmente é uma visão rara. Então Leverok se aproxima de sua filha, dizendo que nem mesmo ela escaparia se fizesse algo. Logo depois, a garota olha para o lado, querendo saber quem é aquele velho. Afinal, de alguma forma, parece que há algo extraordinário sobre ele. Luke o chama de mestre da espada, e Reika, obviamente, fica surpreso. Imediatamente, há menos de 10 deles em todo o Império. Então Luke diz que sempre admirou a habilidade de espada dele, pedindo para se tornar seu discípulo, pensando que apenas um mestre da espada poderia realmente ensiná-lo. Mas meu amigo, pouco sabe ele que o MC também era um mestre, mas o pobre cara foi simplesmente ignorado. Ribbon, falando com Reika, diz que é um prazer conhecê-la, pensando que essa garota não se sente intimidada diante dele e parece pronta para retaliar a qualquer momento. Perguntando se ele deve testá-la, naquele exato momento, Ribbon pega sua espada. Todos estão apenas assistindo. Reika, enquanto isso, não se moveu um único músculo, se perguntando se aquele velho realmente é um mestre da espada. Ao mesmo tempo, ela se lembra da lição do protagonista, dizendo que manter a calma diante de qualquer oponente é extremamente importante. Enquanto isso, o cara estava puxando sua grande espada diante dela. Mas, meu amigo, a garota estava completamente determinada. Incrivelmente, ela consegue bloquear o golpe, e Ribbon também fica surpreso, pensando que quando vê novos talentos, normalmente se aproxima deles de forma agressiva para avaliar suas reações. Mas normalmente, eles fogem de medo de sua presença opressiva ou simplesmente não conseguem suportar sequer um golpe leve. Mesmo assim, essa jovem mulher se manteve firme com uma espada de madeira, enfrentando seu golpe, o que significa que ela definitivamente tem a determinação de uma guerreira. Naquele exato momento, os dois se afastam, e a garota avança direto para Ribbon. O homem simplesmente observa tudo em silêncio, se perguntando se Reika é de alguma escola chamada Ravania. Ele diz que ela é verdadeiramente impressionante contra-atacando com sua espada. Reika finalmente cai no chão, e a pobre garota não consegue dizer uma única palavra. Ribbon aponta sua espada para ela, e então, Leverok pede para ele parar com tudo isso. Mas então o homem diz que, ao contrário de seu filho covarde, ele tem uma filha muito corajosa, e isso destrói completamente Luke. Reika Pan estava prestes a dizer algo mais, mas naquele mesmo momento, ela se levanta novamente. Pegando sua espada, ela tenta lutar de novo. Uau, essa garota realmente não desiste. Naquele mesmo momento, o homem aparece atrás da garota, dizendo que ela até conseguiu um contra-ataque enquanto ele estava distraído, e isso é impressionante. A pobre garota não entendeu nada, e Ribbon pergunta se ela poderia levá-lo até seu mestre. Reika diz que sim, então pensa que aquele cara definitivamente não é uma pessoa normal.
mal. Um pouco depois, Reika pensa que usou toda a sua força, mas ele lidou com seu ataque como se fosse nada. Além disso, há também o fato de que até seu pai está sendo mais cauteloso ao redor daquele cara. Logo depois, Reika pergunta se o nome dele é Reika. Querendo saber como ela se sentiu ao ver a esgrima daquele jovem, ela responde que sentiu como se estivesse lutando contra um veterano. O homem ri dela por chamar um garoto de apenas 18 anos assim. Então, alguns minutos depois, Raven diz que faz muito tempo que ele visitou este campo de treinamento. Ele havia treinado lá uma vez com um grande amigo seu. Leverock pergunta onde essa pessoa está. Ele responde que, infelizmente, ele já não está mais vivo. E meu amigo, com certeza é o MC. Enquanto isso, o protagonista estava treinando, e então alguém chama por ele. Era Reika. E Asher, naquele momento, fica surpreso com quem mais estava lá também. Afinal, era seu velho amigo, se perguntando por que ele estava lá. No entanto, ele se lembra que Ribbon tinha uma conexão com Leverock. Quando Leverock era jovem, ele pediu especificamente a Ribbon que cuidasse dele. Ribbon está feliz que o protagonista o reconhece. Com um sorriso, ele imediatamente começa a sacar sua espada. Asher pensa que ele vai ver aquele hábito novamente. Ele estava sempre testando novos talentos, e de qualquer forma, já faz bastante tempo desde a última vez que ele fez isso. Naquele exato momento, cara, o protagonista saca sua espada também, e incrivelmente, isso deixa Ribbon sem palavras, pensando que é uma esgrima impecável. Logo, surge uma lembrança dele falando com o protagonista, que diz que sua habilidade não se compara à de Ribbon. No entanto, o homem diz que eles apenas tomaram caminhos diferentes, sugerindo uma luta de treinamento por antigas recordações. Os dois começam a lutar e parecem compartilhar algum tipo de camaradagem. Voltando ao presente, Ribbon parecia ver aquela mesma energia no protagonista. Mal sabia ele que esse cara é o mesmo. O cara ainda estava preso em tudo isso, e do nada, chama Asher de capitão da guarda. Todos ficam em silêncio, e Leverock pergunta o que ele acabou de dizer, ao que ele responde que não foi nada. Então ele chama Asher, perguntando se ele por acaso é o discípulo daquele cara, mas nosso garoto diz que não sabe do que está falando, pois não tem mestre. Ouvindo isso, imediatamente o homem aproveita a oportunidade para perguntar se ele quer se tornar seu discípulo. Que isso? Tão rápido? Leverock também está surpreso que um mestre espadachim queira um discípulo. Naquele exato momento, Reika pede que ele espere, dizendo que mesmo que ele seja um mestre espadachim, ainda assim ataca pessoas do nada, perguntando que tipo de comportamento é esse. Se ele pode simplesmente sair balançando sua espada, em qualquer um só, porque é um mestre espadachim. Leverock diz à filha para cuidar das palavras, mas Ribbon diz que está tudo bem, mencionando que os jovens de hoje em dia não sabem quem ele é, mas de qualquer forma, ele lhes mostrará. Agora e do nada, um enorme tornado aparece. Ninguém entendeu o que estava acontecendo. Asher, observando a situação, pensa que esta é a marca de um mestre espadachim. Isso se chama aura. Naquele mesmo momento, Ribbon balança sua espada. O cara ataca uma montanha e, ao mesmo tempo, uma enorme explosão acontece. Vemos que a montanha foi literalmente explodida. Aproveitando a abertura, Ribbon diz que ele é um mestre espadachim, mencionando que indivíduos talentosos como eles estão destinados a alcançar grandes alturas. Asher foi perguntado o que pensava sobre isso. Ele se tornaria seu discípulo? Enquanto isso, Rika assistia àquele imenso poder. Ela se perguntava quão poderosa ela se tornaria se fosse discípula daquele cara. Mas logo depois, Asher, incrivelmente, recusa a oferta. Todos ficam sem palavras com isso. Alguns minutos depois, a cidade inteira estava feliz porque o mestre espadachim havia vindo para o seu território. Todos queriam ver o mestre espadachim, mas alguns guardas estavam impedindo-os. Enquanto isso, Asher continuava treinando. Era uma bagunça do lado de fora do castelo. Olhando para o lado, ele pergunta a Hybern se ele não está indo lá. Hybern responde que ele vai ficar ali por um tempo. Pergunta se ele realmente não se tornará seu discípulo. Asher diz que já disse não. Ele pensa que esse cara já está grudado nele onde quer que vá. Portanto, ele poderia fazê-lo seu discípulo de qualquer forma. É ridículo se tornar aluno do seu amigo. Com isso, Asher aponta para Reika, dizendo que seria mais válido ensiná-la. Mas a pobre menina não parecia muito feliz com isso. Hybern menciona que já a havia perguntado, mas ela recusou, dizendo que já tem um mestre. Bem, pelo menos ela é leal. Ouvindo isso, o protagonista fica surpreso. Ele se pergunta se ela recusou a oferta de se tornar discípula do mestre espadachim só para poder aprender com ele. Afinal, não havia necessidade de ir tão longe, certo? Um pouco depois, a noite já havia caído, e Luke estava andando pela cidade. O cara estava irritado com o que Hybern disse. Pensando que é tudo por causa daquele cara, ele tem que desaparecer. Por causa dele, sua vida é uma completa bagunça. Culpar os outros realmente é muito mais fácil, hein? Naquele exato momento, algo se atira contra ele. Então, meu amigo, o pobre garoto é apanhado por aquilo. O grande monstro apenas solta uma risada. Um pouco depois, a cena muda para Luke deitado no chão. Levantando-se, ele se pergunta onde estava. Justo então, alguém chama seu nome. Um cara completamente encapuzado aparece e diz que é um prazer conhecê-lo. Cara, aquele garotinho não parece muito amigável. Então, um dia se passa. Reika, furiosa, diz que não consegue mais suportar aquele velho. Perguntando
Perguntando se ele não devia mostrar mais respeito, ela menciona que Asher também não se intimida com ele. Asher pensa que é porque ele é seu amigo. Além disso, ele também havia alcançado o nível de um mestre espadachim. Então, ele diz que não faria mal ela aprender com Hybern, mas Rika diz que quer ser como ele. Afinal de contas, ele é a pessoa que ela espera se tornar um dia. Ela o reconhece como seu mestre. Uau, isso foi dito de forma linda agora. Então, ele tem que parar de se menosprezar assim. Então, Asher pensa que não tem talento para esgrima. Toda a esgrima neste mundo foi criada pelos heróis do passado. Todos os espadachins querem aprender esgrima heróica e superar seus limites humanos. No entanto, ele era diferente porque a esgrima imperial é um estilo básico e simples que qualquer um pode aprender. Criada e distribuída pelo Império, era a única arte que alguém sem talento como ele poderia aprender. Assim, ele viveu toda a sua vida segurando uma espada, usando apenas essa chamada esgrima imperial. Mesmo assim, ele queria saber por que alguém tão talentoso quanto Reika o respeitava tanto. Em sua mente, a garota pensa que Asher a tornou muito mais forte. Antes, ela não teria conseguido suportar a pressão daquele velho. Suas lições a ajudaram significativamente. Ela pensa que ele é basicamente sua luz. Espera, meu amigo, isso é um pouco exagerado. Justo então, Raibane aparece perguntando se é uma briga de amantes. Bem, olha só, o velho com as piadas ruins. O protagonista pede a ele para não ser ridículo. Olhando para a mão de Raibane, pergunta o que era aquilo. Raibane responde que é apenas um presente para ele. Afinal, como ele não foca na forma das armas, pode usar qualquer tipo de espada ou equipamento. Asher diz que isso é verdade, pensando que a esgrima imperial serve para construir uma base. Tudo isso, ao contrário da esgrima heróica, que é construída sobre técnicas sobre-humanas. No entanto, a vantagem da esgrima imperial é que a esgrima heróica se aplica apenas a espadas, enquanto a dele funciona com qualquer tipo de arma. Voltando ao presente, Asher percebe que recebeu luvas de ferro. Hybern diz que não é apenas uma manopla, porque há algo muito mais interessante nisso. Ele pede a Asher para colocar força em seu braço e imaginar qualquer arma. Asher faz o que ele pede. Cara, uma adaga aparece instantaneamente. Hybern diz que isso é extremamente útil. Asher pergunta se isso é magia, por acaso. Hybern responde que isso é magia espacial para armazenar armas. Para colocar algo dentro, você só precisa imaginar que está fazendo isso. Lembre-se que apenas armas podem ser armazenadas. Asher diz que isso seria útil para ele, mas inútil para espadachins que estão muito focados na forma de suas armas. Ele pergunta por que ele criou isso. Hybern diz que não fez isso para ele. Na verdade, ele havia feito um para aquele amigo, mesmo que ele tenha morrido antes de recebê-lo. Reika pergunta se é aquele cara de 20 anos atrás que ele mencionou antes. Hybern diz que sim, porque ele também usava esgrima imperial. Mesmo que eles tenham seguido caminhos diferentes, sinceramente, ele gostava muito daquele cara. Ele aceitou sua falta de talento, não desistiu e simplesmente seguiu seu próprio caminho. Ouvindo isso, Asher pensa que acreditava que alguém sem talento não teria valor algum para os heróis. Mas quem poderia imaginar que ele se importava o suficiente para fazer algo assim? Logo depois disso, Hybern diz a Asher que ele se parece muito com seu amigo. Seu comportamento e até a forma como fala são iguais. Sua postura e esgrima são exatamente iguais também. Para ser honesto, ele acabou se sentindo invejoso. Perguntando mais uma vez se ele vai se tornar seu discípulo, ouvindo isso, o protagonista sorri e então diz que aceitará. Mas mesmo assim, será apenas temporário. De qualquer forma, eles deveriam duelar agora. Sem perder tempo, Hybern saca sua espada. Agora, as coisas estão realmente prestes a ficar sérias. Reika pensa que Asher parece satisfeito com o presente. Além disso, ele ganhou um mestre com uma reputação incrível. A luta entre os dois continua. Então a cena muda para aquele homem encapuzado de antes. Dizendo que houve um rumor de que um mestre espadachim estava naquele lugar, ele veio para dar uma olhada. Luke pergunta quem ele é, e ele responde que é da Guilda de Assassinos Motorola. Ele veio pedir ao filho do senhor permissão para se estabelecer ali. Ouvindo isso, Luke pensa que já ouviu esse nome antes. É a maior guilda de assassinos que apareceu há 50 anos. Questionando por que eles estariam em um território como esse, deve haver uma forma de se ajudarem nesta situação, certo? Dizendo que permite que eles fiquem, mas com a condição de que aceitem sua oferta. Cara, eu já posso dizer que isso não levará a nada bom. Com isso, o cara sorri e então pede que lhe conte mais sobre isso. Luke, sem hesitar, ordena que ele mate o protagonista. Olha só, eu sabia, cara. Ouvindo isso, o assassino apenas ri. Enquanto isso, a luta do protagonista estava acontecendo. Nenhum deles estava disposto a admitir derrota. Asher avança contra Hybern, fazendo um ataque. No entanto, claro, não seria o suficiente para afetar o mestre espadachim. Ele acha que a habilidade de Asher é comparável à sua, dizendo que seus movimentos estão perto da perfeição. Asher diz que é isso que ele tem a oferecer. Ao mesmo tempo, Hybern joga o protagonista para longe. No entanto, o garoto rapidamente recupera seu equilíbrio. Então, o homem diz que é uma pena que, além da esgrima imperial, ele não parece ter talento para esgrima heróica. Ele fita Asher e logo depois disso, agarra uma das adagas. Parece que ele se adaptou a usar ferramentas. Asher diz que é por isso que ele precisa fazer bom uso desses truques. Com isso, os dias passam, e Asher continua treinando com Hybern. Claro, ele ainda estava ensinando Reika também. O garoto diz que aquela mulher tem muito mais
mais talento do que ele. Hybern diz que sua personalidade é igual à daquele cara. Assim como ele, só aprendeu esgrima imperial. Ele era alguém que só se preocupava porque achava que não tinha talento. Mesmo que ele achasse que não tinha talento, para ser honesto, agora ele não sabe nem o que isso significaria. Naquele exato momento, Asher fica surpreso, incapaz de acreditar que Hybern disse isso. Hybern é um homem que as pessoas acreditam ter sido abençoado com talento. Quem teria pensado que aquele cara arrogante mudaria seus valores em apenas alguns anos? Perguntando o que realmente poderia ter acontecido. Logo depois disso, Reika aparece lá, e ela está bem vestida. Nesse momento, ela diz que eles têm um convidado do Império. Hybern aparentemente já estava esperando por eles, chamando-os de um grupo problemático. Um pouco depois, um monte de soldados estava de joelhos diante de Hybern, pedindo que ele retornasse à capital. Hybern diz que esperava que o sucessor do capitão da guarda aparecesse. Então, o outro soldado diz que ele está ocupado com outros assuntos. Nesse momento, o homem acaba aceitando e diz que já estava planejando isso de qualquer forma. Mas de qualquer forma, eles só vão amanhã, pois já está tarde hoje. Certo, com tudo resolvido, Hybern diz que foi bom ver Leverok novamente após tanto tempo. Além disso, foi um prazer conhecer Reika, e tenho certeza de que vocês se verão novamente algum dia. Tudo isso, apesar de não saber qual caminho ele tomará. Ouvindo isso, Reika fica sem palavras. Então, um flashback aparece com o protagonista em seu corpo original treinando. De repente, alguém aparece, dizendo que ele não tem talento, perguntando se não seria melhor encontrar outro emprego. Asher diz que faz isso porque quer. Se ele tivesse planejado desistir por falta de talento, ele teria desistido há muito tempo. Então, ela só precisa parar de assistir e ir embora. Aquela garota se chama Lafania, que então diz que tem um conselho para ele, mencionando que ele não alcançará nada e que seu talento é patético até aquele ponto. Sério, por que ir tão longe? Ele voltará à Terra como um espadachim de terceira classe, e na melhor das hipóteses, aquele seria seu futuro. Naquele exato momento, o protagonista acorda, percebendo que foi apenas um sonho, mas mesmo assim, foi um sonho de sua vida passada. Ele se sente enojado só de pensar nisso. Lafania é a mais jovem mestre espadachim que já existiu, e ela disse que ele nunca alcançaria nada. No entanto, ele se tornou um mestre espadachim no final de sua vida, e estava até ensinando uma garota que tem o potencial para se tornar sua sucessora, pensando que ela definitivamente estava errada. Naquele exato momento, Hybern aparece, perguntando se ele está treinando a essa hora. Ele responde que teve um pesadelo e não conseguiu dormir. Então, Hybern diz que ele está acordado porque vai embora para o Império ao amanhecer. Eles não se verão por um tempo, então devem aproveitar o momento. De repente, Hybern muda sua expressão, dizendo que tem viajado pelo mundo nos últimos 20 anos para encontrar contradições e ver como o mundo mudou. Mas depois de conhecê-lo, ele acha que descobriu o que queria logo de imediato. O protagonista fica alerta se perguntando sobre essa sede de sangue. Hybern saca sua espada, golpeando na direção do protagonista. No entanto, o ataque não era direcionado a ele, mas atrás dele. Vários monstros são derrotados, e o MC fica surpreso com o que havia acontecido. Então, Hybern diz que essa é a verdade que ele descobriu depois de viajar por 20 anos. Para facilitar a compreensão, aquelas coisas são demônios. Eles têm o perseguido incansavelmente, esperando desde antes. Asher pergunta por que eles estão ali. Essas criaturas deveriam ter sido banidas do mundo pelos heróis. Hybern diz que sim, e os heróis certamente derrotaram o Rei Demônio. Por causa disso, todas as criaturas das trevas, como demônios e monstros, desapareceram. E essa é a verdade conhecida pelo mundo. No entanto, tudo isso é uma completa mentira, e aquelas coisas ainda estão o perseguindo. Eles provavelmente estão tentando eliminá-lo para manter a verdade escondida. Asher diz que, por enquanto, vamos lidar com esses caras. Afinal, essa é a prioridade, certo? Os demônios avançam sobre o protagonista, mas claro, um monstro assim não iria fazer nada contra ele. O garoto até usa sua luva, transformando sua espada em uma lança, usando-a para eliminar todos os demônios de uma vez. Enquanto isso, Hybern observa tudo de longe, pensando que aquele movimento é exatamente como a garota disse. Afinal de contas, parece ser a habilidade de um verdadeiro veterano. Para ser honesto, era como se ele estivesse vendo seu amigo. Esse garoto definitivamente não é comum, o que significa que ele definitivamente tem talento. O tempo passa e os dois finalmente terminam de eliminar todos os demônios. Então Hybern diz que suspeitou que Asher também poderia ser um deles. Ele pensou que ele poderia ser um demônio imitando a aparência de uma criança depois de consumir as memórias de Jin Woo. Ouvindo isso, Asher pergunta se ele estava se referindo a um mimetizador. Hybern responde que é exatamente isso. Mas os demônios não podem copiar a esgrima de um humano que alcançou aquele nível. Ele é definitivamente um humano que o lembra de seu falecido amigo. De qualquer forma, ele vai ao Império para revelar a verdade e avisá-los do perigo iminente. Depois disso, ele precisa procurar o herói desaparecido. Mesmo assim, ele espera que possam se encontrar novamente um dia. Na próxima vez, ele definitivamente quer ter uma longa conversa com ele. Então o tempo passa, e Asher está apenas relaxando, deitado em sua cama, perguntando-se se aquele cara realmente falhou em derrotar o Rei Demônio quando o mundo estava em chamas por causa da chegada do Rei Demônio. Ele apareceu como um cometa que afastou tudo. Ele
Ele era extremamente poderoso, como se fosse um herói saído de um conto de fadas. Mas assim como Hybern, ele desapareceu 20 anos atrás, abandonando as terras e o povo que governava. Perguntando onde o herói poderia ter ido, se ele falhou em derrotar o Rei Demônio, não há como explicar a paz que o mundo desfrutou todo esse tempo. Independentemente do que está acontecendo, seu dever permanece o mesmo. Quer ele queira descobrir a verdade ou não, ele ainda continuará empunhando sua espada. Cara, até agora, eu quero saber se ele pode usar as habilidades de um mestre espadachim ou não. Naquele exato momento, Luke chama o protagonista. Cara, vou ser honesto, aquele cara definitivamente estava tramando algo. Um pouco depois, em algum lugar, uma figura encapuzada pergunta se os líderes realmente precisam acompanhá-lo. O homem diz que aquele cara é um discípulo do mestre espadachim. A figura encapuzada diz que ele é apenas um garoto. Para piorar, ele só conhece a esgrima imperial. Mas o homem de barba diz que aquele jovem é perigoso. Ele é diferente, pedindo que ele se lembre de quando sua organização se revelou ao mundo. Aquele que a levou à beira da destruição também foi alguém que aprendeu esgrima imperial. Mas então o cara diz que foi porque sua organização era fraca. Agora é muito diferente, sem contar que ele definitivamente cairá pelas suas mãos, mencionando que, como aquele que carrega o legado do herói, ele não será derrotado por algo tão inferior quanto a esgrima imperial. Ouvindo isso, o pequeno homem de barba fica em silêncio. Então, a cena muda mais uma vez para outro lugar. O protagonista estava olhando para um papel que Luke lhe havia entregado, pedindo para se encontrar naquela rua. Nosso garoto definitivamente sabe que as coisas vão ficar feias ali, mas ele ainda está indo, certo? Ao entrar no lugar, ele pergunta por que simplesmente não se mostraram. Naquele exato momento, algo aparece diante dele. Então aquelas figuras encapuzadas de antes aparecem. Asher percebe que era a guilda Motorola e pergunta qual é o negócio deles com alguém tão inferior como ele. O encapuzado ao lado dele fica surpreso, perguntando como esse garoto sabia quem era seu grupo. O outro imediatamente confronta Asher, perguntando se o mestre espadachim lhe contou sobre eles. Mas Asher diz que ele já sabe o suficiente, pensando que havia enfrentado eles em sua vida passada. Naquela época, eles também haviam se estabelecido nesse território. Basicamente, ele os encontrou e os destruiu completamente. Cara, por que tanta ignorância? Voltando ao presente, aquela figura encapuzada diz que ele só veio ali para cavar sua própria sepultura. Mas nosso garoto apenas sorri e logo de imediato saca sua espada. O garoto elimina um deles em questão de segundos, dizendo que assim como antes, eles continuam falando mesmo depois de serem aniquilados impiedosamente pela esgrima imperial. O cara pergunta como ele sabe disso, e Asher responde que não importa. Tudo isso, já que seu objetivo é a única coisa em sua mente. De qualquer forma, há apenas uma coisa que ele precisa fazer. Alguns minutos depois, a cena muda para outro lugar, com o rei dizendo que faz muito tempo que não vê o filho do Império. O engraçado é que ele chama um cara de barba como Hybern de criança. Hybern responde que já se passaram mais de 20 anos. Ele parecia inteligente naquela época, mas agora é apenas um velho carregando o peso da realidade. O homem diz que, como sempre, ele não demonstra respeito pela família real. O cara, todo confiante, diz que ele segue o caminho da espada. Então, autoridade humana não significa nada para ele. Ups, minha culpa aí. A melhor coisa desde pão fatiado. Logo depois, o rei menciona que ouviu rumores de que a fenda foi aberta e demônios apareceram. Perguntando o que isso significa, Hybern diz que a prioridade é encontrar o herói. Então ele precisa da cooperação do Império. Mas o rei diz que isso será difícil. Hybern fica chocado ao ouvir isso. O rei diz que esse não é o único problema, porque eles estão com falta de mão de obra. Afinal, o herói não foi o único que desapareceu. Hybern, sem entender nada, pergunta do que ele está falando. Então a cena se desloca de volta para a batalha do protagonista novamente. E a figura encapuzada diz que normalmente ele o mataria agora, mas ele mudou de ideia. De qualquer forma, é melhor que ele lhe diga logo como ele sabe sobre seu passado. Asher diz a ele para tentar a sorte. Justo então, uma das figuras encapuzadas avança contra ele. Claro, o garoto não vai ficar desprevenido, né? Imediatamente, um monte deles avança contra nosso garoto, mas ele consegue desviar de todos eles. Incrivelmente, ele contra-ataca com imensa facilidade. O cara estava apenas assistindo de longe, dizendo que ele estava usando alguns truques baratos, perguntando se esse é o esforço desesperado de um humano fraco. Enquanto isso, Asher pensa que aquela manopla é bem útil. Parece que ele não percebeu que ele tinha usado magia espacial para criar sua arma. Logo depois, a figura encapuzada diz que Asher cairá diante de sua esgrima. Naquele momento, o protagonista percebeu que era a esgrima da guilda Motorola, pensando que é uma habilidade que esconde sua forma e viaja pela escuridão, atingindo pontos vitais. O cara percebe que Asher já conhecia essa técnica. Ele diz ao discípulo do mestre espadachim para morrer pelas mãos desta grande esgrima. Naquele exato momento, o cara lança seu ataque, e Asher permanece na defensiva. No meio daquela situação, ele pensa que é estranho porque não consegue prever nenhum padrão nos ataques. A figura encapuzada, por outro lado, estava completamente convencida. O cara não pararia de pressionar o ataque. Asher parecia estar tendo algum tipo de dificuldade, e então acaba soltando sua espada, dizendo que ele parece estar bastante talentoso, já que é uma esgrima difícil de aprender. O cara diz que ele é um dos 13 assentos
reconhecidos pelo mestre de Motoria. Ouvindo isso, Asher diz que esse título é patético, perguntando por que Motoria está atrás dele. O homem questiona desde quando assassinos dão explicações a seus alvos. No entanto, nosso garoto rápido de raciocínio diz que, como ele vai morrer de qualquer forma, não há problema em conceder seu último desejo. O cara acaba caindo na dele, dizendo que vieram ali especificamente para matá-lo. Tudo isso foi decidido por uma tal oráculo. Mudando de assunto, ele pergunta se essa resposta é satisfatória. E Asher diz que é mais do que suficiente. Naquele momento, cara, o garoto agora foi para o ataque. O cara de boca estranha pergunta o que foi aquilo, e nosso garoto responde que é apenas um truque barato, como ele mesmo disse, certo? A cena então muda para outro lugar, e Luke está bebendo, dizendo que a essa altura, aquele cara já deve estar morto. O espinho em seu lado finalmente se foi, não importa quão habilidoso o protagonista fosse. Aqueles caras que ele contratou estão em outro nível. Mas naquele exato momento, alguém diz que finalmente o encontraram. Ó, cara, Luke já tinha visto a merda que estava prestes a acontecer, porque Asher estava vivo. Para piorar, dentro de seu quarto, o garoto estava totalmente calmo, dizendo que queria ter uma pequena conversa. Luke quer saber por que ele está ali, e Asher pergunta o que ele quer dizer com isso. Era como se ele estivesse dizendo que ele não deveria estar ali. Justo então, Luke se pergunta se aquele cara realmente derrotou as pessoas da guilda Motorola, o que significa que ele provavelmente descobriu que foi Luke quem armou a tentativa de assassinato. Em seguida, o protagonista começa a caminhar em direção a Luke, que lhe diz para não chegar mais perto. Perguntando como ele se atreve a entrar nos aposentos de um nobre, o garoto não se importa com isso e já havia sacado sua espada. No entanto, isso era apenas uma ameaça, dizendo que até agora ele havia ignorado suas ações, mas desta vez ele foi longe demais. Mas espera que ele não perturbe sua paz com tais atos desonrosos. Mais uma vez, nosso garoto está realmente irritado. Asher solta sua espada e então começa a sair, dizendo que esta é a última vez que lida com ele, esperando que seus caminhos não se cruzem novamente para evitar qualquer problema. No entanto, se isso acontecer mais uma vez, esse seria seu último aviso. Luke continua ouvindo tudo isso em silêncio. Cara, aquele amigão não parecia estar muito bem. Um pouco depois, a cena muda para aquela guilda de antes, e um homem encapuzado diz que houve uma falha. O homem de barba diz que já esperava por isso, já que foram derrotados mais uma vez pela esgrima imperial. Assim como antes, não importa como ele pensa sobre isso. Ele quer saber quem realmente é aquele garoto. Naquele exato momento, alguém aparece lá, rindo, perguntando se ele realmente acha que aquele garoto tem uma conexão com o ex-capitão da guarda. Tudo isso só porque ele usou esgrima imperial? De qualquer forma, ele não podia acreditar que a infame guilda Motoria falhou em lidar com uma única criança. O homem mais velho diz que suas experiências passadas com esgrima imperial não foram agradáveis. O homem encapuzado diz que eles estavam simplesmente em desvantagem por causa de sua falta de habilidade. De qualquer forma, ele lidará com o garoto pessoalmente com o grande poder do deus Marunia. Um pouco depois, na cidade, um monte de pessoas estava reunido. Aparentemente, um assassino ameaçou o jovem mestre Luke e entrou na vila. Além disso, os rumores dizem que quem derrubou os bandidos foi aquele idiota Asher. Mesmo assim, eles não acreditam que ele se tornou discípulo do mestre espadachim. Não há como um encrenqueiro como ele ter mudado em tão pouco tempo. Alguns minutos depois, a cena muda para o salão de Leverock. Karen diz que toda a vila poderia ter sido destruída. Leverock, furioso, diz que Luke causou uma enorme confusão. Perguntando onde ele está agora, o guarda diz que ele ainda não deixou seu quarto. Leverock diz que tudo bem, porque ele precisa refletir sobre suas ações. Ele quer saber como a vila está, e o guarda afirma que as coisas se acalmaram e tudo está gradualmente se estabilizando. Além disso, parece que a opinião dele sobre o protagonista está melhorando a cada dia. Com isso, Leverock reflete que ele devia mostrar sua gratidão a Asher, mas Karen diz que quer saber a verdadeira identidade de Asher, perguntando se a personalidade e a força de alguém podem realmente mudar tão drasticamente. Leverock diz que o mestre Hybern garantiu que Asher não é um demônio. No entanto, ele ainda é perigoso porque se ele usasse seus poderes para o mal, ele seria capaz de destruir seu território facilmente. Mesmo assim, ele lutou por eles e acabou salvando a vila. Por causa disso, eles precisam se certificar de que Asher realmente está ao lado deles ou se ele tem intenções ocultas. De qualquer forma, uma oportunidade para verificar isso apareceu. Em resumo, eles precisam observar como Asher reagirá a partir de agora. Karen pergunta do que ele está falando. Então a cena muda para o MC, pensativo. De repente, um flashback aparece com ele dizendo ao homem encapuzado para contar toda a verdade. Perguntando por que seu Deus queria que ele morresse, o cara diz que eles não sabem a razão e apenas seguem ordens, porque o oráculo lhes disse para matá-lo. Eles só agem depois de reunir informações de que ele estava naquela vila. Asher diz que parece que eles planejaram usar Luke para se estabelecer ali. O homem diz que é exatamente isso, perguntando se ele o poupará, porque ele contou toda a verdade. No entanto, nosso garoto nunca disse isso, certo? Então, a cena muda de volta para o presente, o protagonista se perguntando o que eles poderiam estar tramando. Motorola é um culto que adora o deus Marunia. O líder, que ocupa
ocupa a posição de assento honrado recebe grande poder desse Deus. Eles expandiram sua influência usando o poder desse Deus, mas ele os derrotou no passado, se perguntando por que eles haviam reaparecido. Mesmo supondo que esse Deus soubesse sobre sua reencarnação, ele ainda terá que ir diretamente à capital. Afinal, alguém lá pode saber algo sobre o segredo de sua reencarnação. Naquele exato momento, alguém bate na porta, e era Reika. A garota não parecia muito feliz e então diz que recebeu uma proposta de casamento arranjado. O que é isso tudo de repente? Ao mesmo tempo, um flashback aparece com Reika dizendo que ainda não está pronta para se casar. Seu pai diz que ele entende como ela se sente. Mesmo assim, não há outra escolha porque ela sabe quem é a pessoa do outro lado. Ainda assim, ela deve conhecê-lo primeiro. Ele pode acabar sendo uma boa pessoa. Retornando ao presente, a garota diz: isso não é nada mais do que ser vendida a uma família prestigiosa. Asher diz que eles devem ser bastante poderosos. Ela responde que é o Conde de Bellatória. Nosso garoto parece reconhecer aquele lugar. Ele se pergunta se eles realmente estão fazendo um casamento arranjado assim. Aquele cara é um dos antigos heróis no atual Senhor de Bellatória, chamado Valbarca. Eles tinham algum tipo de conexão em sua vida passada. Ele pessoalmente não era tão poderoso ou conhecido, mas era um homem virtuoso que governava bem seu território. Asher pergunta se o senhor a propôs. A garota diz: claro que não, foi seu filho. O senhor tem mais de 50 esposas. Só de pensar em me casar com um cara assim, me dá arrepios. Asher pensa que Valbarca deve estar bem velho agora. Mesmo assim, ele quer saber por que seu filho estaria envolvido em um casamento arranjado. De repente, uma lembrança aparece com alguém dizendo: esse é seu filho. O nome dele é Boros. O protagonista diz que ele tem um filho corajoso. Mudando de assunto, o que aconteceu é que propostas de casamento já começaram a circular entre famílias e nobres. Mas Valbarca diz que planeja fazer seu filho se casar com alguém que ama, seja ela uma plebeia ou não. Voltando ao presente, Asher pensa que Valbarca não é um aristocrata típico. Ele era muito humilde. Mesmo alguém como ele sucumbiu à realidade da nobreza. Nesse momento, Reca diz que ouviu os rumores. Ela pergunta se ele lidou sozinho com a organização assassina que invadiu o território. Ela diz que quer ser tão forte quanto ele. O MC diz que ela é muito talentosa, então é uma pena vê-la partir. Naquele exato momento, ela fixa o olhar em Asher, mencionando que tem um último favor a pedir. Um pouco depois, Asher estava segurando uma espada, perguntando se eles realmente iriam ter um último duelo. Reca diz que sim, porque depois disso, ela não poderá mais segurar uma espada. Mas antes disso, ela queria ter sua luta final, pedindo a ele para não segurar. Ela avança em direção a Asher, e então seu treinamento final começa. Um pouco depois, a luta já havia terminado, e claro, Asher venceu. Logo em seguida, outra pessoa lhe aparece. A pessoa era Vanesia, a mãe da garota. Ela pega a mão da filha e Reca pergunta por que sua mãe parece mais triste do que ela. Ela também teve um casamento arranjado, então está tudo bem. Mas sua mãe diz que já conhecia seu pai antes. Mas Reca nunca conheceu aquela pessoa nenhuma vez. Ela diz que isso não deveria ser um problema, uma vez que ele é da família dos heróis. Formar laços com eles poderia ser benéfico. De repente, Benecia fala com o protagonista, dizendo que tem um favor a pedir. Ela pede que ele cuide de sua filha quando ela for se apresentar em seu território. Ela precisará de alguém para conversar em um lugar desconhecido. Além disso, ele é a pessoa mais próxima dela. Ao ouvir isso, Asher aceita o pedido, pensando que ele queria conhecer Valbarca de qualquer forma, porque quer saber quanto ele mudou. À medida que o tempo passa, Asher e Reca já estavam se dirigindo à capital. A garota, no entanto, não parecia muito feliz, perguntando por que seu pai também tinha trazido Karen. Mas então o guarda diz que essas são simplesmente as ordens do senhor. Uma lembrança então aparece com Leverrock, dizendo para ficar de olho em Asher. Afinal, talvez seu verdadeiro alvo fosse Reca o tempo todo. Isso significa que ele provavelmente poderia ter escondido suas motivações e planejado tudo isso desde o início. Afinal, Asher não arriscaria sua vida por um território que sempre o odiou. A única pessoa que realmente o reconheceu e ficou ao seu lado foi Reca. Se ela partir, o garoto pode revelar sua verdadeira hostilidade em relação a eles. De qualquer forma, eles apenas observarão as ações de Asher e descobrirão suas verdadeiras intenções. Observando a situação, o guarda pensa que tudo isso foi apenas um esquema para conquistar o afeto da senhorita Reca. Enquanto isso, Asher pensa que Leverrock provavelmente ainda duvida dele. O guarda também estava irritado, pensando que se o MC tentasse algo engraçado, ele o finalizaria. Eu acho que esse cara esqueceu da surra que tomou mais cedo. Em seguida, Reca pergunta quanto tempo falta até chegarem, já que não podem estar tão longe, certo? O guarda diz que eles já entraram no território do Conde, então deve levar meio-dia. Logo depois, Asher diz que o território de Bellatória está isolado do mundo exterior há 20 anos. Reca pergunta o porquê. Asher diz que não sabe, portanto é surpreendente que eles tenham sugerido um casamento arranjado de repente após todo esse tempo. Mas então a garota diz que não deve ser nada sério, embora ainda queira saber por que o senhor
senhor é chamado de herói. Karen diz que Valbarca era visto como um santo, não um senhor comum. Ele nasceu em uma família muito rica e teve a chance de viver em luxo, mas, após testemunhar a dureza do mundo em suas viagens, decidiu abandonar a vida de nobre e se tornar alguém que cuida dos doentes e dos fracos. O cara era tão bom que derrubou seu castelo, vendeu todos os seus tesouros e usou o dinheiro para alimentar os famintos. Ele ajudou nas fazendas. Cara, o cara é incrível. Por causa disso, os aldeões o admiravam por aquelas ações, e assim, ele ganhou o título de herói. Ao ouvir toda a história, Rekka diz que não é fácil para um nobre viver assim. Ele deve ser uma pessoa notável. O guarda concorda, dizendo que isso é exatamente certo. Graças à sua influência, Bellatória se tornou um lugar pacífico com pessoas maravilhosas. De qualquer forma, é um lugar chamado paraíso, sem bandidos, ou até mesmo assassinatos. Mas de repente, um soldado chega à carruagem, dizendo que bandidos apareceram. Eu já posso dizer que nada bom virá disso. Imediatamente, Rekka diz que Karen tinha dito que não havia bandidos lá, mas o pobre cara também não sabia o que estava acontecendo. Do lado de fora, aqueles homens não pareciam muito amigáveis. Asher, descendo da carruagem, diz que vai resolver isso, pensando que aqueles malditos Motorola podem ter ido lá também. Ele prepara sua espada e naquele mesmo instante percebe o que estava acontecendo. Afinal, aquelas pessoas não pareciam bandidos, certo? Todos ali estavam morrendo de fome. Asher se pergunta se eles realmente são bandidos. Logo depois, Karen aparece dizendo que esta é a carruagem do Sr. Leverock. Se eles derem mais um passo, definitivamente não haverá misericórdia. No entanto, ao mesmo tempo, Asher pede que ele pare, porque aquelas pessoas não são bandidos. Elas estão apenas famintas. Para elas, morrer de fome ou pelo golpe de uma espada é a mesma coisa. Então, Asher entrega um saco de dinheiro, pedindo que comprem o que precisarem. Cara, mas esta cidade não deveria ser como uma espécie de paraíso? Todos os fazendeiros saem agradecendo, e Karen diz que aquele dinheiro era dele, mas ele ainda assim deu. Para Asher, isso não faz diferença, já que ele não estava planejando usá-lo. Além disso, a julgar pela direção em que estavam indo, parece que fugiram de Bellatória. Karen acha que isso é impossível, e Rekka pergunta o que aconteceu, mas o MC responde que tudo já está resolvido. Então a garota volta para a carruagem, indignada que existem bandidos nesse momento no território, sem mencionar que eles os atacaram. Este mundo definitivamente está ficando cada vez mais perigoso. Enquanto isso, nosso protagonista estava refletindo, perguntando o que estava acontecendo naquele reino. A cena então finalmente muda para o território de Bellatória, e nosso grupo finalmente chegou. Todos estavam olhando para cima, surpresos. Afinal, o castelo é bem enorme, certo? Rekka pergunta se ele não tinha dito que Valbarca havia destruído seu próprio castelo e estava vivendo uma vida sem luxo algum. Mas Karen também estava sem palavras ao ver. De repente, alguém os recebe, dizendo que ela deve ser a senhorita Rekka junto com seus companheiros. Apresentando-se, ele diz que seu nome é Boros Bellatória e que é um prazer conhecê-los. Imediatamente, a garota pergunta se ele é seu marido. Boros responde que é exatamente o caso. Para ser honesto, não era o que ele queria. Ao ouvir isso, todos ficam surpresos. Um pouco depois, Asher estava na carruagem, pensando que aquele lugar mudou muito. A vila está completamente arruinada, mas antes era um lugar limpo com pessoas felizes. Rekka pergunta se isso é realmente o território de Bellatória. Então Boros diz que o clima lá tem sido terrível recentemente. Houve vários assassinatos nos últimos dias, então eles devem tentar evitar o contato visual com os aldeões. Ao ouvir isso, todos ficam surpresos. Um pouco depois, eles estavam comendo em uma mesa, e Rekka diz que este lugar é um falso paraíso e um ninho de bandidos. Além disso, estão fazendo um banquete, enquanto as pessoas do lado de fora estão passando fome. Logo depois, Karen diz que este não é o reino que ele conheceu. Nesse mesmo momento, Boros aparece, perguntando se eles terminaram a refeição. Ele menciona que seu pai desejava ver Rekka. Karen tenta dizer algo, mas o garoto menciona que já sabe o que é, porque este Bellatória é muito diferente do que ele conhecia. De qualquer forma, é melhor não mantê-lo esperando muito, porque seu pai é nada menos que um monstro agora. Cara, ele mudou muito. Minutos depois, todos já estavam no salão do senhor. Apresentando-se, ele diz que seu nome é Valbarca Bellatória. Ele ouviu que eles são do território de Erek, e deve ter sido uma longa viagem até aqui. Mesmo assim, não importa, pois é um pequeno esforço responder ao chamado da família do herói. Enquanto isso, Asher estava observando tudo de longe, pensando que Valbarca mudou muito desde a última vez. O homem continua olhando para a garota, perguntando qual é o nome dela. Ela responde que seu nome é Rekka. Imediatamente, o cara lambe os lábios. Rekka já percebe que nada bom está por vir. Então, do nada, Valbarca diz que ela tem um nome adorável. Um pouco depois, Rekka estava muito chateada, perguntando se ela realmente vai dormir no quarto do senhor. Boros pede que ela não se sinta culpada porque é desejo de seu pai torná-la mais confortável. No entanto, para Rekka, tudo isso é muito estranho. Além disso, ela queria saber o que aquele cara estava planejando com aquela expressão estranha no rosto. Um curto período depois, a cena muda para o salão do rei, onde ele pergunta a seu filho se ele se lembra da história que costumava contar a ele quando era criança.
confiança. Ele havia dito para se casar com alguém que você ama, mas como ele não conseguiu encontrar uma esposa adequada, planejou casá-lo com a filha da família Eric. No entanto, ao ver a garota, ela parecia mais adequada como sua esposa, e ele estava pensando em dar outra para Boros. Cara, isso está indo longe demais. Boros pergunta o que ele quis dizer com isso. Então seu pai diz, casualmente, que vai fazer de Rekka sua concubina. Um pouco depois, a cena retorna ao protagonista com Karen refletindo sobre algo. O guarda pergunta como um senhor pode cair em tal depravação. Asher pensa que o Valbarca que ele lembrava era gentil e humilde, e Belatória era um lugar belo e feliz. Mas agora, Valbarca foi consumido pela arrogância e ganância, enquanto o senhor se entrega ao álcool e ao prazer. Não é surpresa que os aldeões estejam desesperados e comecem a roubar. Ele se pergunta se realmente é a pessoa que conheceu no passado. Naquele exato momento, alguém bate à porta. Quem está lá é Boros, mencionando que ele tem algo a dizer. Um pouco depois, Karen estava furiosa, perguntando o que foi dito. Ela queria saber se o senhor Valbarca realmente ia casar com a senhorita Rekka. Boros diz que é exatamente isso, e seu casamento foi anulado. Seu pai vai se casar em seu lugar. Mas mesmo assim, Karen ainda não conseguia aceitar nada disso. Sem perder tempo, ele imediatamente começa a sair da sala, dizendo que vai trazer a senhorita Rekka de volta, já que ele não consegue suportar vê-la sendo utilizada. Nosso garoto tenta detê-lo, mas então Boros diz que está tudo bem. Ele é um cavaleiro leal, então, é claro, ele entende seus sentimentos, afirmando que, desde o início, ele nunca deve ter desejado ver um casamento político com talentos excepcionais e habilidades com a espada. Ele provavelmente queria que Rekka seguisse o caminho da espada. Surpreso, Asher pergunta como ele sabe de tudo isso. Ele responde que tem uma rede de informações e está bem ciente da situação no território de Eric. Seu pai isolou o território para evitar que informações vazassem e então contratou uma organização para obter tudo. Ele sabe muito bem que o senhor não vendeu sua filha para um casamento político por ganho pessoal, mas porque sua família vem de um poderoso herói. Assim, não havia como recusar, certo? Tudo isso, embora aquele herói não existisse mais. Agora, seu pai ordenou que a senhorita Rekka ficasse em seu quarto, o que o preocupou. Então ele a fez ficar no anexo, em vez disso. Além disso, ele secretamente abriu a porta dos fundos, pedindo que ao amanhecer, eles levem a garota e abandonem imediatamente o território. Quanto ao resto, não há necessidade de se preocupar, porque ele tentará encontrar uma maneira de persuadir seu pai. Ao ouvir isso, nosso garoto ainda estava processando tudo, perguntando se poderia saber o que havia acontecido durante todo esse tempo. Então Boros diz que seu pai mudou há cerca de 20 anos. Ele começou a explorar brutalmente os moradores, tirando todos os seus recursos, usando-os para construir um palácio, negligenciando as pessoas que sofriam. Tudo isso, enquanto o povo estava passando fome. Seu pai se afundou em prazeres no castelo, ignorando completamente o território. Nesse ponto, Asher diz que houve um tempo em que aquele homem foi chamado de santo por amar o território e seus habitantes. Ao ouvir isso, Boros apenas solta uma risada, mencionando que no passado, seu pai sempre lhe dizia algo, que se casaria com alguém que amava. Mas há 5 anos, quando ele se apaixonou por uma mulher e a trouxe para apresentá-la ao pai, algo inesperado aconteceu. Ela era uma plebeia, mas ainda assim, uma boa pessoa. De qualquer forma, no dia seguinte, a mulher que ele amava já estava morta. Morta pelo próprio pai por sentir desejo por uma nobre. Apenas contar a história já deixava o pobre garoto furioso, perguntando: é isso que um santo faria? Então, Asher diz que lhe deu sua confiança, e por causa disso, ele lhe dará sua lealdade. Boros pergunta o que ele quer dizer, mas então, quando olha para o lado, o protagonista já havia deixado a cena. Então, ele retorna ao senhor, que continuou como sempre bebendo. Ele já estava pensando em ir ao quarto onde Rekka está. No entanto, naquele momento, nosso garoto aparece. Ele diz que o Valbarca que conhecia mal bebia álcool, especialmente um vinho caro como aquele, porque ele recusava mesmo quando era pessoalmente oferecido. Valbarca pergunta quem ele pensa que é. Então Asher pede ao cara que diga qual é o juramento de Belatória. Ao ouvir isso, o homem não parece entender o que o protagonista estava falando. Naquele momento, ele percebe que ele não era o verdadeiro Valbarca. Sem perder tempo, Asher saca sua espada e avança em direção ao senhor. Então, meu amigo, tudo o que se vê é sangue espirrando pelo ar. Ao mesmo tempo, a cena muda para fora do castelo. Rekka pergunta para onde eles estão indo, e o guarda diz que precisam sair imediatamente, mencionando que certamente nada bom está por vir. Aquele senhor ganancioso tinha os olhos nela, e ao ouvir isso, a garota está obviamente chocada no ato. Um pouco depois, os dois já estavam na carruagem, mas naquele exato momento, o soldado ao lado deles diz que há intrusos no castelo, e o senhor está sendo atacado. Ninguém entendeu o que estava acontecendo ali, e a cena vai para dentro do castelo. Então depois que eles entram no quarto do senhor, cara, você já sabe o que aconteceu, certo? Todos viram o MC matando o senhor, que já estava chorando no chão. Boros até chama o nome de seu pai, mas então o protagonista diz que aquele não era seu verdadeiro pai, mas sim uma criatura que infiltrava corpos humanos copiando sua aparência. Para facilitar a compreensão, era um demônio. Depois disso, Boros questiona se ele quer dizer que é um doppelganger.
doppelganger. Se esse for o caso, ele está completamente enganado, perguntando se ele acha que é estúpido o suficiente para não conseguir distinguir entre um humano e um demônio. Se seu pai tivesse sido atacado por um doppelganger, ele teria perdido todas as suas memórias e nem mesmo teria conseguido reconhecê-lo. Ele provavelmente o teria atacado, mas sua memória era perfeita, e ele ainda se lembrava absolutamente de tudo. A única coisa que mudou com o tempo foi sua personalidade. Mesmo que ele fosse um monstro, ainda era seu pai. Ele realmente achou que em algum momento ele poderia mudar, mas tudo acabou agora, perguntando que direito Asher tinha de fazer isso com ele. Uau, as coisas estão esquentando. Vamos ver. Asher permanece em silêncio. Ao mesmo tempo, Boros ordena que o ataquem. No entanto, naquele exato momento, todos ouvem uma risada. Valbarca era na verdade um demônio, dizendo que tinha sido descoberto. Todos são idiotas. Do nada, a criatura se materializa completamente. Todos estavam observando o que estava acontecendo, e o pobre Boros ainda estava tentando processar tudo, se perguntando se isso realmente era um doppelganger. A cena volta para o guarda correndo pelo corredor do castelo, se perguntando o que o protagonista tinha feito. Do nada, um monte de soldados voa, e então, aquele demônio avança para atacar Boros. Tão casual quanto pode, ele diz que foi muito divertido matar seu amado pai junto com sua esposa Karen. Então ele se junta à luta para defender o garoto, avançando contra o demônio com sua espada. Mas, infelizmente, não foi o suficiente. Ele continua desferindo uma série de ataques. O monstro diz que ele é realmente bastante habilidoso para um humano, mas esse joguinho está prestes a acabar porque não há tempo a perder com ele lá, certo? Os dois pobres caras são lançados contra a parede, e o demônio, olhando para trás, pergunta ao protagonista como ele se atreveu a descobrir sua verdadeira identidade. O MC diz que foi por causa do juramento de Bellatória, já que Valbarca sempre o carregou em seu coração e sempre falou sobre isso. Além disso, esse cara tinha grande fé em seu povo, e além disso, ele sempre usava uma frase que era sua própria essência, perguntando como alguém poderia falar sobre Valbarca sem saber disso, certo? Depois disso, o demônio diz que não sabia que existia algo assim. Para cumprir seu papel da maneira mais eficiente possível, ele estudou muito sobre como deveria agir. Por 20 anos, ninguém descobriu sua identidade, mas entre todos, um garotinho como ele descobriu em um único minuto. Antes de matá-lo, ele queria saber algo, perguntando quem o garoto realmente é, que diz completamente calmo que ele é literalmente um mestre espadachim. Assim como ele havia dito, seu clã foi aniquilado, o que, para ser honesto, foi feito por um humano que era o mestre espadachim. Ele achou que havia matado todos antes, mas parece que ainda restava um. Ao ouvir isso, o demônio percebe com quem estava lidando, mas nesse ponto já era tarde demais e o desgraçado morreu. Do outro lado, Boros estava caindo no chão e Asher pergunta se ele estava acordado. O garoto levanta o rosto, incapaz de acreditar que realmente era um doppelganger. Ele fixa o olhar mais uma vez, e o protagonista, ajudando o garoto, diz que aquilo o pegou de surpresa. Parece que essa coisa queria vingança por algo do passado. Boros, olhando para o protagonista, se pergunta como ele sabia de tudo isso. Naquele exato momento, Rekka aparece na cena, e com ela, vários soldados também aparecem para ajudar. E assim, um dia se passa, e o MC estava olhando para uma lápide que provavelmente era do verdadeiro Valbarca. Boros também aparece lá, dizendo que construíram um túmulo para seu pai. Eles recuperaram seu corpo e estabeleceram um memorial em sua homenagem. Mesmo que tenha sido tarde, Asher diz que lamenta pela perda dele, mas o garoto diz que está tudo bem. Seu coração estava partido, mas ele havia sido enganado por um demônio sem perceber. Graças a ele, conseguiram salvar o território. Asher pergunta o que acontecerá com o reino de Bellatória agora, e ele responde que ele estará no comando a partir de agora. Ele precisa reconstruir as casas que foram atacadas pelos demônios, mas nunca será tão bom um senhor quanto seu pai. Ao ouvir isso, Asher se lembra de Valbarca dizendo que, como senhor, ele não é nada, e que aquele lugar só existe por causa do povo. Para ser honesto, ele não está no comando, e simplesmente os apoia. E é assim que a verdadeira nobreza deveria ser. Pelo menos, essas são as palavras que ele guarda em seu coração, e as palavras que ele diz a si mesmo todos os dias. Cara, esse cara é uma boa pessoa, e isso aí é o chamado juramento de Bellatória. Em seguida, Boros diz que o protagonista usou o juramento para expor a fraqueza do demônio. No entanto, este é um segredo compartilhado apenas entre a família e amigos íntimos. Então ele queria saber como ele sabe sobre isso. Além disso, como ele está tão bem informado sobre demônios. Asher percebe que sua existência estava se tornando cada vez mais suspeita. Minutos depois, a cena retorna ao castelo do senhor. Karen diz que um demônio conhecido como Doppelganger estava imitando seres humanos ao roubar
roubar seus corpos, o que significa que o Sr. Valbarca também estava sendo imitado por um. Tudo isso foi obra de um demônio imundo. Ao ouvir isso, Rekka pede que ele não se preocupe, porque o casamento foi cancelado. Foi anulado porque os demônios o arranjaram contra sua vontade. Além disso, ela também deixará aquele lugar o mais rápido possível. Voltando a Boros, Asher inventa uma desculpa, dizendo que sabia de tudo isso porque é o aprendiz do mestre espadachim. E isso realmente faz sentido. Ele era um amigo próximo de seu pai. E se ele realmente é seu aprendiz, o garoto poderia confiar nele. Naquele momento, Boros se ajoelha, dizendo que ele é um grande homem e salvou o reino de Belatória. Naquele instante, nosso garoto fica surpreso. Afinal, um nobre estava se curvando a um plebeu, certo? O garoto, por sua vez, agradece, dizendo que se ele tiver algum pedido, fará o possível para satisfazê-lo. Tudo em nome de Belatória. Depois disso, Asher sorri, agradecendo a ele em seus pensamentos, afirmando que ele definitivamente herdou a humildade de sua família e certamente se tornará um grande senhor. Um pouco depois, a cena muda para o castelo de Leveró, que não consegue acreditar que o senhor de Belatória era um doppelganger. Presumindo que isso era exatamente o que Hybern significava mais cedo, ele estava certo sobre uma crise global, e suas palavras se tornaram verdade, primeiro com a gangue Motorola e depois com os demônios. E para ser honesto, ele tem medo do que está por vir. De qualquer forma, não podem baixar a guarda. Mesmo assim, mais uma vez, Asher o salvou e está lentamente se tornando um herói, o que significa que está na hora de mudarem sua opinião sobre ele. Uau, finalmente! Ele provavelmente não precisa ficar tão cauteloso assim. Enquanto isso, nosso garoto estava ouvindo tudo através da porta, se perguntando se Leverrock finalmente confiará nele. Honestamente, ele espera que Leverrock não desconfie mais dele, já que ele não está interessado nele. Afinal, muito menos em ficar neste lugar. Então olhe só, o MC quer sair. Afinal, ele tem muito trabalho a fazer, certo? Do nada, os garotos sentem uma presença, dizendo para que eles se revelem agora. E incrivelmente, alguém aparece. O cara que estava lá disse que ouviu toda a sua história, chamando o protagonista de mestre espadachim. Existe uma organização de inteligência chamada Topic, e quando Belatória foi cercada por demônios, o Sr. Boros secretamente enviou a organização de inteligência para manter a comunicação com o mundo exterior. Uma lembrança então aparece, e Asher diz que gostaria de autorização para contratá-los. Boros concorda, já que ele não precisa mais deles de qualquer forma. Ele queria saber por que ele precisava deles, e o garoto diz que era apenas para uso pessoal. Boros diz que sente que há algo mais nessa história, mas de qualquer forma, ele aceitaria. Certo. A cena então retorna ao presente, com aquele cara de cabelo longo dizendo que seu nome é Kyros, e que ele é o chefe da organização de inteligência. Nosso garoto o cumprimenta dizendo que ele é o novo empregador. Então o homem diz que ele parece familiar. De qualquer forma, ele ficou impressionado com seu desempenho. Para ser honesto, a forma como ele matou aquele doppelganger com um único ataque foi muito assustadora. Asher diz que ele nem percebeu que estava assistindo. O homem diz que como chefe de uma organização de inteligência, ele deve ser capaz de passar despercebido, certo? De qualquer forma, parecia que aquele doppelganger sabia algo sobre ele. Mesmo assim, não importa. Perguntando o que ele vai fazer com uma organização de inteligência e se ele vai enviá-los para procurar algum ninguém, nosso garoto diz que será o paradeiro dos heróis, porque no passado, aqueles que eram chamados de heróis ou desapareceram ou foram completamente corrompidos. Um exemplo é Raban e Valbarca, já que eles desapareceram por 20 anos. O corpo de Valbarca foi roubado por um doppelganger e o outro estava sendo caçado por vários demônios. Agora que os demônios voltaram, o mundo está em perigo, mas eles não têm ideia de onde estão os outros heróis, especialmente aquele que derrotou o Rei Demônio e banidos todos os demônios do mundo. De qualquer forma, eles vão se concentrar nos paradeiros de alguém chamado Valorant. Ao ouvir isso, Kyros fica surpreso, dizendo que não pensou que ele pegaria esse caso. Então Asher pergunta se isso é muito para uma pequena organização de inteligência como a dele. Mas então, meu amigo, ele atingiu o orgulho do cara. Ele diz, claro que não é verdade, porque não há um único pedaço de informação no mundo que eles não consigam encontrar. Com tudo resolvido, o cara, sem perder tempo, já vai fazer seu trabalho. Um pouco depois, Kyros estava irritado, dizendo que seu orgulho o fez aceitar a oferta, mas ele não tem ideia de como encontrar informações assim. Ele terá que começar pela capital. Olhando para o lado, ele se depara com o protagonista, chamando-o de convencido. De qualquer forma, ele é uma pessoa bem interessante, e ele definitivamente será difícil de lidar. A cena muda para outro lugar. Um aldeão pergunta se ele ouviu os rumores desde que Belatória abriu suas fronteiras. Isso é bom para os comerciantes. Existem mais territórios para negociar. O outro homem pergunta por que eles estiveram fechados por tanto tempo. O loiro diz que acha que foi por causa dos demônios. Mas então o velho ao seu lado diz que isso não faz sentido. Demônios são uma mentira. Eles morreram há mais de 50 anos. De qualquer forma, não há como os demônios aparecerem sem motivo. Eles eram monstros horríveis, e muitas pessoas morreram naquela época. O mesmo aconteceu com ele, pois ele quase foi pisoteado enquanto fugia com sua mãe. No entanto, naquele momento, alguém apareceu para salvá-lo. Quando ele era apenas um garotinho, ele só podia assistir porque os que estavam diante dele eram os heróis.
heróis. Ele só os viu aquela vez, mas mesmo assim, ainda se lembra claramente de todos os seus rostos. Para resumir, os jovens precisam aprender a apreciar os heróis, porque sem eles, o mundo não estaria tão pacífico. No entanto, naquele momento, uma quantidade de goblins aparece de repente e parte para cima da carruagem. Ninguém entendeu o que estava acontecendo, mas já era tarde demais, certo? Um pouco depois, a cena retorna ao protagonista, que pensa que os seres que ameaçavam a vida humana voltaram. O garoto olha para o lado. Então ele vê Reika treinando. Ele chama por ela e diz que todos estão lá por causa dos demônios, mencionando que a atmosfera está bastante tensa. Reika diz que só viu demônios em livros. Ao ouvir isso, Asher pensa que isso é verdade, supondo que as pessoas dessa era não sabem muito sobre demônios. Isso cria um suspense muito maior. Naquele exato momento, todos ouvem um grito. Então, um aldeão aparece, gravemente ferido. O pobre homem estava implorando por ajuda, alegando que os demônios saíram da floresta e atacaram sua carruagem. Ao ouvir isso, nosso garoto ainda estava tentando processar tudo. A cena muda para a carruagem que já havia sido completamente destruída. Asher pensa que isso não é obra de bandidos, muito menos aquelas pegadas. Ele continua analisando todas as evidências. Logo depois, Reika encontra alguém desmaiado e pergunta se ele está bem. O velho ainda parecia estar vivo e Reika pediu aos guardas que o ajudassem. O homem finalmente abriu a boca, dizendo que eles tinham sido atacados por goblins. Asher pensa que, como esperado, eles apareceram. Monstros são criaturas extraterrestres de várias raças. Eles eram hostis e também uma ameaça para os humanos. Mas assim como os demônios, todos haviam desaparecido, fazendo-o se perguntar por que eles retornaram. Um pouco depois, o velho já tinha sido tratado, dizendo que era comerciante. Ele estava voltando de um patrimônio próximo carregado de mercadorias. Goblins saíram da floresta, do nada, e atacaram sua carruagem, roubando toda a mercadoria. Rika pergunta o que são goblins, e o homem diz que são pequenos monstros com pele verde e orelhas pontudas. Nesse momento, Asher se junta à conversa, dizendo que eles desapareceram do mundo junto com os demônios há 50 anos. O velho fica surpreso que Asher saiba alguma coisa sobre isso. Nosso garoto diz que leu sobre eles em seus livros de história. 50 anos atrás, os demônios foram mortos pelos heróis, junto com todos os outros seres que ameaçavam a existência humana. As passagens para o reino demoníaco foram seladas junto com os dragões, que foram completamente derrotados. Os monstros foram afastados de seus domínios. No entanto, uma heroína conhecida como a Rainha do Mar do Norte tinha monstros sob seu controle em seu território. Eles pararam de ser hostis em relação aos humanos e viveram em harmonia com outras raças. No entanto, os monstros quebraram a Ordem do Norte e estão atacando humanos. Além disso, com Ravinéia desaparecida, o Norte está em completo caos. Logo depois, Reika diz que se o velho conhece os goblins, provavelmente sabe como derrotá-los. Mas então o homem diz que era muito jovem na época para saber. Foram os adultos que lutaram contra eles. Além disso, foi há tanto tempo que provavelmente nenhuma pessoa viva sabe dessas informações. Então, um dia se passa, e Reika, enquanto faz algumas compras, diz que a cidade está em alvoroço. Além disso, rumores sobre assassinos e demônios estão se espalhando. Seu pai teve uma reunião com os vassalos, e nenhum deles parecia saber nada sobre goblins ou monstros, muito menos ter livros com essas informações. Para piorar, não há ninguém que já tenha enfrentado monstros. Asher pensa que todos eles já estão mortos, assim como seu corpo original. Goblins são uma sub-raça de monstros e podem ser difíceis em grupos, mas no geral são fracos. No entanto, em uma era em que ninguém tem conhecimento comum sobre monstros, eles são completamente aterrorizantes. Continuando a andar pelas ruas, Rika diz que a cidade tem até uma má atmosfera. Nosso garoto pensa que seria melhor se livrar rapidamente de qualquer coisa que estivesse em seu caminho. Enquanto isso, a garota estava olhando para Asher e logo percebe que ele tinha algo em mente. Um pouco depois, Asher estava saindo de seu quarto, pensando que era hora de ir encontrar aqueles goblins. Mas do nada, alguém esbarra nele. Era Reika. Ela diz que sabia que ele não ficaria parado e pergunta se ele está indo atrás dos goblins. De qualquer forma, ela vai com ele. Mas então Asher diz que é perigoso demais. Além disso, se o senhor descobrir, ele ficará furioso. Reika diz que seria um mau exemplo para a aldeia se ele descobrisse que Asher lutou. Além disso, não podem passar pelo portão da frente agora. Os guardas estão mantendo uma forte vigilância. Então, eles vão usar uma passagem secreta que ela conhece. Com tudo resolvido, alguns minutos depois, os dois estavam saindo do castelo. Reika pergunta se ele sabe onde estão aqueles goblins, e o garoto diz que eles vão até a carruagem que havia sido atacada. Para tornar mais fácil de entender, eles encontrarão o covil se seguirem suas pegadas. Sem perder tempo, nosso garoto começa a correr imediatamente. Enquanto isso, o garoto tinha um monte de monstros observando-os. Eu já consigo ver que isso não vai acabar bem. Para piorar, um goblin que parece muito diferente dos outros chega ao local. Reika pede para que possam ir um pouco mais devagar, e o protagonista diz que já estão quase lá. Encontrando a fortaleza, ele diz que os goblins adoram lugares úmidos, e uma fortaleza em um lugar assim é na verdade bem comum. Naquele exato momento, ele percebe algo, e então os dois se agacham. Havia alguns goblins de pé fazendo a guarda. Asher diz que não há necessidade de ter medo. De qualquer
forma, eles devem se livrar desses dois antes de qualquer coisa. Naquele exato momento, o garoto parte para cima do Goblin, derrubando-o em questão de segundos. O outro aparece atrás dele, mas é claro que nosso garoto não seria derrotado por ele, certo? Enfiando sua espada no Goblin, ele percebe que o monstro ainda estava respirando. Ao ouvir isso, ele chama Rekka, mencionando que ela é quem vai matar aquele Goblin. Isso é um treino para um combate real, porque ela precisa saber como é tirar uma vida. Sem nenhuma outra escolha, a garota pega a adaga, começando a enfrentar o monstro à sua frente. Ela não parecia muito feliz em fazer isso, mas mesmo assim, faz o que tem que ser feito, certo? A cena então muda para o covil daqueles Goblins. Asher diz que eles são selvagens e, além disso, lutadores terríveis. Mas mesmo assim, são muito agressivos e extremamente perigosos em grupos. Então a garota diz que eles são uma ameaça ao seu território, e é por isso que não devem ficar impunes. Observando a situação, nosso garoto pensa que ela não mostra sinais de choque após matar seu primeiro monstro, o que significa que ela tem um espírito forte. Então ela imediatamente saca sua espada, perguntando se vai acabar com todos eles. Mas Asher diz a ela para esperar ali. Afinal, está quase na hora dos Goblins irem dormir. Eles vão para suas cabanas e não sairão durante a noite porque os Goblins são conhecidos por seu sono curto, mas profundo. Resumindo, ele vai usar essa oportunidade para se mover por seus pontos cegos. Ao ouvir isso, a garota pensa que ele sabe muito e talvez já tenha enfrentado alguns Goblins. Um pouco depois, apenas um Goblin estava de guarda. Naquele exato momento, nosso garoto aparece atrás dele. Sem perder tempo, ele saca sua espada e imediatamente acaba com o monstro. Ao entrar na cabana, ele percebe que todos estavam dormindo. Então, meu amigo, você já sabe o que vai acontecer, certo? Asher pensa que sabe que é cruel, mas mesmo assim, eles continuam sendo um perigo para a humanidade. Com tudo resolvido, a primeira cabana já tinha sido limpa, e agora só restavam duas. Mas quando ele olha para o lado, percebe uma cabana que era muito diferente das outras. Parece ter sido construída por um humano, e ele se pergunta se aquela pertence ao líder. Goblins são bandidos, então eles não têm a tecnologia para construir uma casa assim, muito menos a inteligência para entender hierarquias. Para facilitar a compreensão, eles são apenas monstros de baixo nível, movidos apenas pelo instinto. De qualquer forma, ele precisa se livrar disso primeiro. No melhor cenário, é apenas uma casa abandonada. Mas naquele exato momento, ele ouve um barulho, e o homem, do nada, uma enorme armadilha vem voando em sua direção. Nosso garoto fica chocado, se perguntando se os Goblins foram os responsáveis por armar essa armadilha. Enquanto isso, do outro lado, Rekka ainda estava esperando nosso garoto, pensando que deveria tê-lo seguido mais cedo. Nesse momento, ela ouve um barulho, e então, como de costume, alguns Goblins aparecem. A pobre garota estava quase entrando em choque, tentando se acalmar, pensando que eram apenas alguns Goblins. De qualquer forma, ela deveria conseguir derrotá-los sozinha. Então ela saca sua espada, já assumindo uma posição de combate. No entanto, alguém diz aos Goblins para recuarem, mencionando que ela é uma humana. Aquele Goblin ali é muito diferente porque parece um humano. Observando aquela situação, Rekka não sabia o que fazer, se perguntando por que aquele Goblin era tão grande e, para piorar, poderia até falar. O monstro continua observando a garota, e então lhe diz para vir até ele. Ela permanece em sua posição defensiva, perguntando se ele realmente é um Goblin. Ele responde que sim, ele é. Ele é o líder deles, e assim como ela, é um guerreiro treinando no caminho das artes marciais. Ao ouvir isso, Rekka imediatamente pensa que não se trata de qualquer Goblin, mas de um monstro com corpo e inteligência humana. De repente, a criatura começa a rir, perguntando desde quando raça importava quando se trata de artes marciais. De qualquer forma, eles deveriam parar com essa conversa inútil. Sacando sua lança, ele a desafia a lutar, mas Rekka, cheia de confiança, diz que ele não é páreo para ela, avançando em direção ao monstro. Enquanto isso, na toca do Goblin, o protagonista parecia estar ferido. Ele conseguiu parar a armadilha, mas mesmo assim, havia deixado a guarda baixa. Um monte de Goblins estava olhando para nosso garoto e ele diz para todos eles virem de uma vez. Que sensação é essa? Confiante, hein? No meio daquela situação, ele imediatamente ativa a habilidade de suas luvas, pensando que precisa passar por eles primeiro. Todos partem para cima dele e nosso garoto invoca uma enorme lança. O garoto realmente sabe o que está fazendo. Mesmo que não seja uma espada, ele ainda consegue usá-la magistralmente. Mesmo assim, estava tendo algum tipo de dificuldade, pensando que os monstros continuam aparecendo. A cena então retorna à batalha de Rekka e o Goblin diz que ela realmente não é ruim. Rekka ainda estava processando o que estava acontecendo, perguntando por que um monstro estava julgando um humano. Ela desata uma série de ataques com sua espada, surpreendendo-se que aquela coisa está bloqueando seus ataques com tanta facilidade. Naquele momento, o grande Brutus salta, dizendo que ela está usando força demais e é por isso que seus movimentos estão tão instáveis. No meio da batalha, Raiko se pergunta se esse monstro realmente está no mesmo nível que o protagonista. Oh não, isso é exagerar demais. Não há como um Goblin saber tanto sobre esgrima. Mas agora ela vai começar a lutar de verdade, usando a técnica da espada Ravineia. Olha só, ela já ativou os cheats. O líder dos Goblins apenas observa e então diz que ela também é uma fraude. Nem eu, nem a garota entendemos o que o Goblin disse, e ao mesmo tempo,
tempo, o monstro ataca com sua lança, que simplesmente quebra a espada de Reika. Ele diz para acabarem com isso logo, e mais uma vez parte para cima da garota, lançando-a longe. Um pouco depois, a cena retorna a Asher, que já havia acabado com todos os goblins, dizendo que não consegue acreditar que esses monstros fizeram tudo isso. Goblins têm o hábito de cobrir suas armas com veneno, e uma pequena dose dele é suficiente para matar centenas de humanos. Como ele foi atingido por aquele veneno, ele pensa que vai morrer ali mesmo, e então desmaia no chão. Voltando a outra batalha, Reika havia sido derrotada, e o Goblin ficou surpreso que ela ainda estava viva. Honestamente, aquela armadura a havia salvado. Enquanto isso, a garota pensa que não conseguia se mover. Então, o monstro diz a ela para morrer com honra como uma guerreira humana. Ele estava prestes a desferir o golpe final, e Rika se pergunta se era assim que ela seria morta. A pobre ainda não estava preparada para isso. Mas naquele exato momento, algo acerta a lança do Goblin. Eu não sei como, mas o protagonista ainda estava vivo, dizendo que foi por pouco. O Goblin começa a olhar para nosso garoto, e então diz que ele é muito corajoso, surpreso que ele ainda está vivo. Asher, surpreso que aquele Goblin pode falar, diz que notou os hábitos de seus Goblins. Afinal, ele está familiarizado com o truque de envenenar suas armas. É por isso que ele cobre suas próprias armas com um antídoto para poder sobreviver. Uau, você poderia ter dito isso antes, hein? De qualquer forma, esse tipo de preparação é essencial ao enfrentar Goblins. Com isso, o líder fica surpreso porque o garoto até sabe suas táticas, mencionando que ele é, na verdade, bastante inteligente. Então Asher encosta Rika em uma árvore, dizendo para deixar o resto com ele. Levantando-se, ele pergunta se ele é o líder dos Goblins. E o monstro responde que sim, ele é. Seu nome é Tarkin, e ele é um aspirante a artista marcial. Asher pensa que isso é bastante interessante porque ele é basicamente um Goblin, com o corpo e mente de um humano. Nesse momento, o monstro diz que ele é o responsável por interferir em um duelo justo, perguntando se ele está pronto para enfrentar as consequências. Claro, o menino estava muito confiante, dizendo para ele vir. Sem perder tempo, o líder dos Goblins faz exatamente isso. Ele ataca o protagonista, mas ele consegue bloquear. O monstro continua desferindo uma série de ataques e Asher pensa que esses não são os ataques de um Goblin normal. Ele não confia apenas na força bruta, mas também em movimentos refinados através de inúmeras horas de treinamento e prática. De qualquer forma, faz muito tempo desde a última vez que ele enfrentou um oponente tão bom. Então, nosso garoto contra-ataca e o Goblin é lançado para longe. Ele diz que essa é a esgrima perfeita que sempre desejou, mencionando que Asher é realmente poderoso. Este é seu dia de sorte porque ele encontrou humanos que são realmente decentes. De qualquer forma, eles vão começar a lutar sério agora, partindo para cima do protagonista. Enquanto isso, Raiko ainda estava ferida, assistindo toda a batalha de longe, pensando que os movimentos dos Goblins não têm nenhuma elegância, muito menos habilidade, mas ainda assim, os movimentos da lança são praticamente perfeitos. Incrivelmente, aquele monstro se assemelha ao protagonista. Logo depois, ela desmaia, e o Goblin pergunta se Asher já está cansado. Asher diz que não tem tempo a perder conversando com ele agora, mas o Goblin diz que não o deixará ir. No entanto, nosso garoto diz que ele sabe que vai. Naquele exato momento, a floresta começa a pegar fogo. O Goblin olha para trás e então percebe que sua aldeia está pegando fogo. Asher diz que precisa exterminá-los por qualquer meio necessário. Sem outra escolha, o Goblin decide fugir da luta. Afinal, ele não pode deixar seu povo queimar até a morte. Eles vão terminar isso outro dia e provavelmente se encontrarão novamente em breve. Então todos os monstros fogem, e Asher, aproximando-se de Reika, pensa que ela lutou bem. Afinal, ela estava basicamente enfrentando um super-humano completamente sozinha. De qualquer forma, eles precisam retornar à capital imediatamente para avisá-los de que os Goblins estão atacando a região. Um pouco depois, no castelo do senhor, Karen diz para protegerem o castelo. Naquele exato momento, alguém chama o guarda, e era o protagonista dizendo que tem algo para mostrar a ele. Jogando um saco no chão, ele pede para que ele dê uma olhada. Naquele momento, todos ficam surpresos com o que viram. Basicamente, era um Goblin, e Asher pergunta se é a primeira vez que ele vê um pessoalmente. Eles são os responsáveis por planejar o ataque ao território RX. Para facilitar, eles chegarão em breve, então precisam se preparar para a guerra imediatamente. Um dia se passa, e Rika ainda estava descansando. Ela abriu os olhos e viu seu pai e sua mãe na sala. Venezia pergunta como ela está se sentindo, mas a garota diz para não se preocupar. Leverock, sem perder tempo, pergunta se foi Asher quem a levou para lá. Mas então ela diz que não é culpa do protagonista. Afinal, foi ela quem quis segui-lo. Ela foi com ele mesmo depois que ele disse que era perigoso. Graças a isso, ela ganhou experiência em combate e também se tornou mentalmente mais forte. Além disso, ele também a salvou quando lutaram contra o líder dos Goblins, mencionando que Asher está lutando por sua própria vida, assim como pelo bem do território. Sem outra escolha, seu pai finalmente se acalma, pensando que Reka está certa. Enquanto todos no território estão cheios de medo e angústia, Asher saiu e pessoalmente trouxe um Goblin. Pensando que ele não é diferente de um herói, homem, eu não sei porquê, mas agora os soldados estão treinando na frente daquilo. Asher estava observando tudo de cima, e Leverock diz que ordenou que aquela coisa fosse pendurada ali. Dessa
Dessa forma, os soldados podem se livrar de seu medo e se tornarem mais cautelosos. Mudando de assunto, ele pergunta o que ele acha de seus soldados, e Asher diz que eles são bons e terão uma chance de vencer. Então o homem agradece do fundo do coração como o senhor de Eric. Ao ouvir isso, nosso garoto fica surpreso, se perguntando se ganhou a confiança do senhor Leverock, dizendo que ele está dando muito crédito a ele, além de querer falar sobre sua filha. Mas então Leverock diz que ela foi para o campo de treinamento assim que acordou. Ela poderia viver uma vida confortável, mas mesmo assim, ainda quer fazer todo esse esforço. Nesse ponto, os dois vão falar com Reika, e seu pai pergunta se ela está bem. Ela responde que consegue lidar com isso muito bem. Levarok diz que ela é tão problemática quanto o irmão, e ela diz que é decepcionante ser comparada a Luke. Ele é um idiota que sempre está se escondendo em seu próprio quarto, e ela definitivamente precisa se tornar mais forte no lugar dele. Nosso garoto estava apenas ouvindo a conversa, se perguntando se ele havia sido traumatizado após aquele dia. De qualquer forma, eles precisam ajudá-lo a voltar à realidade. Naquele momento, a moça pergunta a Asher se seu braço estava machucado. Ele responde que está bem e que só foi ferido pelo veneno do Goblin. Rika diz que está tudo bem, pois ele se recuperou rapidamente porque já estava preparado. Asher diz que os Goblins têm o hábito de cobrir suas armas com veneno letal, então precisam estar prontos para isso. Afinal, eles vencerão se tiverem armaduras e remédios preparados. No entanto, o problema atual é o líder Goblin, que possui habilidades físicas e marciais similares às humanas. Isso significa que Asher provavelmente será quem enfrentará ele. Enquanto isso, um bando de Goblins estava reunido em uma caverna. E homem, veja aquilo! O líder ainda está vivo. Ele pensa que sua raça é naturalmente fraca e carente de inteligência, e é exatamente por isso que ele quer se tornar mais poderoso. Ele ganhou inteligência e habilidades físicas que superaram os limites dos Goblins, e é por isso que ele precisa proteger sua raça. Naquele momento, uma voz começa a ecoar em sua cabeça, ordenando-lhe que mate os humanos. Para o Goblin, isso é uma maldição. Pensando por que ele tem que sofrer apenas para ganhar inteligência, no final, ele é apenas um fantoche seguindo ordens, mas pelo menos ele conseguiu ganhar algo por causa disso. Este mundo está cheio de fraudes, e foi a primeira vez que ele conheceu um humano como ele mesmo. Com isso, o Goblin se levanta, dizendo a todos que se reúnam. Começando a dar um discurso, ele diz que se livrarão dos humanos. Logo depois, vemos todos os Goblins atacando a fortaleza. Os soldados percebem que os monstros já chegaram, e Karen ordena que levantem suas armas. Este é o território deles, então eles não devem deixar aqueles monstros atacarem. Os Goblins começam a escalar o muro, mas os soldados estavam preparados para defender. Homem, a luta ali foi brutal, e definitivamente não vai acabar tão cedo. Leverock também estava lá, levantando sua espada apenas para mostrar, ordenando que eles parassem os Goblins e protegessem o território de Iraque. A cena então muda para o quarto de Luke, e o garoto, para ser sincero, não parecia muito bem. Naquele momento, Asher aparece em seu quarto, dizendo para ele se recompor, pois todos dentro do castelo estão lutando contra os Goblins agora. Mas o pobre está em choque, e diz que não pode fazer nada, perguntando como poderia ajudar na luta. Ele não é forte como ele e Rika. Além disso, ele não passa de um inútil e será apenas o sucessor do território Airax no papel. Homem, esse cara mudou muito. Observando isso, Asher pensa que sua autoestima atingiu o fundo do poço, mas ele precisa encontrar uma maneira de fortalecer seu coração. Jogando-lhe sua espada, o protagonista diz a Luke para pegá-la, perguntando se ele vai continuar fazendo nada mesmo que a terra queime e o povo morra, querendo saber como um covarde como ele poderia se tornar o senhor. Ele é quem se tornará o senhor desta terra, então precisa cumprir seu dever. Nesse ponto, o garoto continua olhando para a espada. Finalmente, ele recupera sua determinação. Sem perder tempo, ele sai de seu quarto. Enquanto isso, os soldados continuam lutando na batalha. De repente, alguns Goblins aparecem atrás de Karen, mas então Reika aparece para salvar o dia. Ela pergunta como está a batalha e o guarda diz que eles definitivamente têm vantagem. Os Goblins podem ter números, mas sua força e coordenação são ruins. Os soldados do território Iraque estão conseguindo se defender. De qualquer forma, ele está certo de que eles sairão vitoriosos. Enquanto isso, a garota pensa que eles ainda têm um longo caminho pela frente. Afinal, o verdadeiro perigo ainda está por vir. Falando no diabo, aquele maldito Goblin aparece, dizendo que, como esperado, é impossível deixar aqueles caras tomarem o castelo sozinhos. De qualquer forma, seus irmãos fizeram um ótimo trabalho e agora deveriam deixá-lo avançar. Do outro lado da batalha, os soldados se perguntavam se tudo havia terminado, mas Karen diz para ficarem alertas e ajudarem os feridos. No entanto, naquele exato momento, aquele mesmo Goblin de antes aparece, dizendo que eles baixaram a guarda. Ele ataca vários soldados e imediatamente Reika percebe que ele era o líder dos Goblins. Ninguém entendeu o que estava acontecendo, e Karen ordena que todos ataquem, mas Reika diz a eles para não fazerem isso porque aquele bastardo é diferente. Mas já era tarde demais para cancelar o ataque, e os soldados avançaram em direção ao monstro. Quem diz que não tem tempo para brincar com eles? Afinal, eles são todos fraudes. Em questão de segundos, o Goblin derrota um enorme número de soldados, e Karen não conseguia acreditar no que havia visto. O Goblin começa a andar calmamente, perguntando se ela não é a mulher que viu na floresta, e se a pessoa ao seu lado
lado, é o líder desses fracos. Mas é uma pena, porque ele não tem negócios com fraudes como elas, ordenando que ela entregue aquele humano agora. Mas Karen pergunta sobre o que ele estava falando, e o líder dos Goblins diz que é o protagonista, porque ele é o verdadeiro homem que pode empunhar uma espada, dizendo mais uma vez para trazerem-no imediatamente, mas Karen diz que é claro que ele não fará isso. Obviamente, não a menos que ele o mate primeiro. Reika diz que aquele Goblin é perigoso, mas o guarda diz a ela para não se preocupar porque ele dará conta, pensando que é apenas um Goblin insignificante que não conseguiu superar a esgrima humana. O Goblin diz a ele para ir com tudo o que tem, e então Karen faz exatamente isso. Os dois colidem suas lâminas, e o guarda diz que vai levar sua cabeça para casa. Reika estava assistindo tudo de longe, pensando que Karen é um espadachim de alto nível, até reconhecido dentro do Império. Mas o monstro age como se estivesse lutando contra uma criança inexperiente. O Goblin diz que ele tem as qualidades de um guerreiro, mas mesmo assim, ainda não é o suficiente. O guarda não consegue acreditar no que acabou de acontecer, e no instante seguinte, ele é lançado para trás. Parte de sua armadura é destruída, e o Goblin o imobiliza completamente, dizendo que ele também é uma fraude que depende de truques. Esse lunático realmente não consegue vencer uma batalha, hein? Mas é claro, Reika não ia deixar isso acontecer tão facilmente. No entanto, naquele exato momento, o protagonista aparece, e o Goblin diz que estava esperando por ele. Asher diz que sente o mesmo. Afinal, ele ainda não terminou com ele. Nosso garoto saca sua espada e então diz ao monstro para vir com tudo o que ele tem. Mas a criatura diz que a esgrima humana não é páreo para a dele. Há apenas um humano que merece enfrentá-lo, e é o protagonista sozinho. As duas lâminas se encontram e o monstro diz que essa é a verdadeira esgrima que ele estava procurando. Basicamente, uma batalha de pura habilidade. Enquanto isso, Reika estava ajudando Karen naquele momento. Luke aparece e o guarda diz que é perigoso para ele ficar ali e que ele deve ir para dentro do castelo. Mas o menino diz que é o herdeiro do território e não pode apenas ficar parado. Ele pode não conseguir lutar, mas estará com eles no campo de batalha. Mudando de assunto, ele pergunta onde está o protagonista. Reika diz que ele está enfrentando o líder dos Goblins. O Goblin diz que é muito divertido lutar com alguém a sério, sem nenhum tipo de engano. Aproveitando a oportunidade, Asher diz que queria perguntar algo. Ele quer saber o que o Goblin quer dizer com engano. O Goblin diz que se refere ao esgrima humana. Os humanos honram os heróis com poder falso. Ele questiona como a esgrima de seres tais poderia ser real. Nesse momento, nosso menino fica chocado. Ele se pergunta se a esgrima deles, que se diz além da força humana, é realmente genuína. O monstro então diz que ele é diferente porque conseguiu alcançar a forma mais pura da esgrima. Além disso, ele é a única pessoa lá digna de ser enfrentada. Neste exato momento, ele avança em direção a Asher. Asher ainda está pensando que não entende. Em resumo, a esgrima heróica não é real, mas a esgrima imperial é. Ele sorri, mas então pensa que isso obviamente não é verdade. Enquanto segura a lança do monstro, ele diz que pode perceber que o Goblin é bastante inteligente. No entanto, ele não deve julgar a esgrima humana pensando que a esgrima deve transcender limitações. Os heróis salvaram o mundo usando esse poder. Nenhum humano pode alcançar um nível maior do que os heróis. Para ser honesto, nem mesmo ele é um verdadeiro espadachim ainda. Ele morreu assim que alcançou o nível que desejou a vida toda. Em resumo, ele é apenas um velho espadachim que só conhece a técnica de esgrima imperial. Dizendo isso, para uma raça bárbara como a dele, sua esgrima deve parecer bastante avançada. No entanto, ele não conhece os verdadeiros limites da humanidade, muito menos quão poderosos eles são. Nesse exato momento, nosso menino desferiu um golpe no Goblin, que acaba gravemente ferido. O garoto, completamente calmo, diz que o Goblin é bem fraco. O monstro cai no chão em questão de segundos. Enquanto isso, todos estão assistindo isso de longe. No entanto, a criatura ainda está consciente. Após se levantar, Asher se coloca na frente dele. Ele diz que o Goblin estaria morto se o corte tivesse sido um pouco mais profundo, mas de qualquer forma, ele não vai matá-lo agora. Afinal, ele será preso e julgado pelo que fez. Sem outra opção, o monstro diz que venceu. Agora ele pode fazer o que quiser. Asher diz que quer fazer uma pergunta. Ele quer saber por que o Goblin os invadiu. A criatura diz que foi porque ele foi ordenado. Os demônios foram os responsáveis por isso e o enviaram para libertar seu povo, para invadir os humanos. Asher pensa que é semelhante à última invasão demoníaca, porque mesmo naquela época, alguns monstros atacaram os humanos sob as ordens dos demônios. O rei demônio foi quem estava por trás de tudo. Supondo que aquele sujeito realmente tenha sido ressuscitado, o Goblin diz que, como ele disse, é apenas um fantoche controlado por um ser superior. Ele não era diferente de qualquer outro Goblin, mas era mais inteligente do que a maioria. Por causa disso, ele conseguiu aprimorar sua técnica de lança. Em razão disso, ele frequentemente lutava contra outras raças para testar suas habilidades. No entanto, isso não mudou o fato de que os Goblins são monstros na parte inferior da hierarquia de poder. Não importa o quanto ele tentasse, não conseguia superar as limitações de sua raça. Então, um dia, aquela pessoa
professora abençoada, apareceu, que era simplesmente um demônio de alto escalão. Ele lhe deu inteligência e um corpo superior. Em troca, recebeu ordens para invadir os humanos. Mas agora que ele foi derrotado, não tem desculpa para voltar. Agora ele vai ver como são as prisões humanas. Asher diz que ele será escoltado até lá. Com tudo resolvido, o monstro finalmente é preso. Os soldados estão felizes por terem vencido a batalha, dizendo que os humanos são superiores. Reika diz que ele está surpreendentemente calmo. Asher diz que já aceitou a derrota, achando que por enquanto eles estão a salvo. Mas com a ressurreição do Rei Demônio, vem o início de uma crise ainda maior. Um dia se passa, e as paredes estão sendo reconstruídas pouco a pouco. Lavrock agradece ao protagonista, dizendo que ele salvou a mansão da destruição. Asher diz que ele apenas fez sua parte como membro dela. No entanto, o homem diz que isso não é a única coisa pela qual ele está agradecido, porque Luke melhorou muito, e isso é uma boa notícia. Ele até se ofereceu para ajudar os soldados a reparar as paredes. Além disso, sobre o Goblin, Karen está de olho nele, mas algo não parece certo. Asher diz que precisa enviá-lo para o Império para uma investigação. Então Lavrock lhe entrega um papel e diz que há uma mensagem. Após a invasão de um Mimic e Goblins, o Império percebeu uma nova crise, que significa que eles enviarão alguém em breve. Um monte de carruagens está passando pela cidade e os aldeões querem saber quem é, até supondo que seja Haven. No entanto, a pessoa dentro da carruagem não parece ser humana. A cena muda então para o protagonista treinando. Reika pergunta se ele quer que ela aprenda a esgrima imperial. Asher diz que ela não a pratica por algum motivo. No entanto, a garota diz que sempre que o vê, ela se convence de que a esgrima imperial é incrível. Mesmo assim, Asher diz que ela ficará desapontada depois de aprendê-la. Ele pensa que havia muitas crianças como ela em sua vida passada. Muitos aspirantes a espadachins queriam se tornar seus discípulos, mas ele ensinava apenas técnicas de esgrima simples e repetitivas, sem nenhuma habilidade especial. Por causa disso, muitos saíram desapontados, exceto por um único garoto. Por causa disso, ele se pergunta como ele está agora. Em seguida, Reika menciona que alguém está vindo do Império. Asher diz que o Senhor lhe disse. Além disso, o capitão da guarda também é um elfo negro. No momento em que ouve isso, nosso menino fica chocado. A cena muda para dentro do castelo, onde Lavrock está recebendo o grupo que chegou. A garota diz que é um prazer conhecê-lo, dizendo que ela é a capitã da guarda chamada Arina Vassilis. De repente, uma lembrança aparece com Asher olhando para um lugar envolto em chamas. De repente, alguém o chama, e é Riban, dizendo que no final, eles queimaram suas próprias vidas. Com isso, os elfos negros foram completamente extintos. Asher diz que trouxeram isso sobre si mesmos. Afinal, uma crise global quase aconteceu por causa do elfo ancião. De qualquer forma, seu trabalho aqui está feito, então vá. Ele pede que o chamem se precisarem de mais alguma coisa. E Riban lhe diz para voltar em segurança. Um pouco mais tarde, nosso menino está caminhando sozinho pela floresta. Nesse exato momento, ele ouve um barulho. Ele se pergunta o que poderia ser, porque soa como uma criança chorando. Aprofundando-se na floresta, ele se depara com uma elfa negra. Judging pela roupa, ela deve ser filha do ancião. Incrivelmente, ela conseguiu salvar sua própria filha, perguntando que pecado deve ter cometido para merecer isso. Mas, surpreendentemente, Asher estende a mão, dizendo que ela pode vir com ele se quiser. Ele pergunta qual é o nome dela. E cara, você não vai acreditar, essa elfa negra era a garota que o protagonista tinha salvado. Voltando ao presente, a garota já se encontrou com o grupo de Asher. Em seguida, Lavrock apresenta o menino, dizendo que ele é um excelente espadachim que contribuiu muito para a aniquilação dos Goblins. Arina olha para nosso menino e então diz que é um prazer conhecê-lo. Os dois se cumprimentam. Um pouco depois, Lavrock diz que Asher explicará tudo o que aconteceu até agora. Os dois se sentam à mesa, e Asher acha tudo muito estranho. Afinal, ele está basicamente encarando a filha adotiva de sua vida passada. Ariana é a única elfa negra sobrevivente, e sua filha adotiva. Muito tempo atrás, a anciã elfa negra, movida por seu ódio pelos humanos, tentou destruir completamente o mundo. Tudo isso usando magia proibida para invocar monstros de outra dimensão. Mas ela não conseguiu controlar o poder selvagem daquelas criaturas. E assim os elfos negros foram completamente aniquilados. A anciã, absorvida pelas criaturas, foi pouco parada pelos heróis. Depois disso, nosso menino queimou a floresta que havia sido corrompida pela energia da criatura. Depois disso, ele acabou adotando a órfã, e ela o seguiu silenciosamente. Mas ela não lhe mostrou mais afeto do que o necessário. Para ser honesto, ele também não buscou seu amor. Afinal, foram os humanos que queimaram sua casa e mataram sua família. Ela deveria ter ressentido isso. Mas é quase engraçado que ela seguiu o mesmo caminho que ele e se tornou capitã da guarda. Em seguida, Irena chama o protagonista, dizendo que veio a pedido do Lord Hayaban. Como ele não pôde vir pessoalmente, confiou a ela a missão de vir em seu lugar. De qualquer forma, eles vão direto ao ponto. Primeiro de tudo, o Império não confia nele. As informações que ela precisa passar são um segredo crucial. Mesmo que ele seja discípulo de Hayaban, é difícil falar livremente. Mas Asher acha que tudo isso é compreensível. Afinal, uma criança que conhece demônios aparece do nada e os derrota.
nota. Do ponto de vista do Império, isso deve ser extremamente confuso. Arena diz que a razão pela qual o Lord Raibane confia nele é por causa de sua esgrima, pedindo que ele lhe mostre essa habilidade. Além disso, é um pedido do Império. Ao ouvir isso, Asher permanece em silêncio, pensando que Arena deve conhecer bem sua esgrima. Ela estava sempre o observando. Mas de qualquer forma, ele vai fazer o que ela pediu. Nosso menino segura firmemente sua espada, e então uma lembrança aparece com Riban dizendo que aquela criança o lembra de seu pai. Reina diz que ela não está convencida, e Riban diz que a esgrima e até mesmo a forma como ele fala são incrivelmente semelhantes. Se esse for o caso, ela deve ver por si mesma como é. A cena retorna ao presente, e a garota pensa que é impossível que alguém que se pareça com seu falecido pai exista. Então, uau, ela realmente vê o MC como uma figura paterna. Asher diz que vai começar a demonstração agora, e então ele inicia o treino de espada. Cada um de seus golpes tem um propósito. A garota observa tudo de perto. Nesse momento, ela percebe como os dois são semelhantes. Mas claro, eles são literalmente a mesma pessoa, mas ela não sabe disso. Então, ela fica cativada por essa habilidade. Um pouco mais tarde, Leverok está conversando com sua filha, dizendo que ela recebeu uma carta de aceitação da academia. Foi entregue pessoalmente pela capitã da Guarda Imperial. Reika, cheia de alegria, agradece a ele por tudo. O pai diz que com uma educação adequada, ela poderá desenvolver ainda mais seus talentos. Como eles irão para a capital em breve, devem se preparar. Andando pelo corredor, a garota está pensando alegremente que entrar na academia quase parece um sonho. A Academia Imperial é o lugar que produziu grandes espadachins mestres da primeira classe e é a escola mais prestigiada do Império. Incontáveis espadachins de todo o reino se reúnem lá, e seria ótimo se o protagonista pudesse vir também. Afinal, ele é com certeza o maior talento do Império. Pensando que deve convencê-lo para que possam ir juntos à academia, ela imagina que ele com certeza quer ver um mundo mais amplo. Enquanto isso, o garoto continua treinando sem parar. O cara é disciplinado. Ele ainda está pensando em sua filha adotiva quando uma lembrança aparece de um pouco antes. O menino diz que terminou a demonstração, perguntando se ela conseguiu confirmar suas dúvidas. Mas a pobre garota sai correndo apressadamente. Voltando ao presente, Asher pensa que ela deve ter ficado surpresa. Afinal, ela basicamente acabou de ver uma criança que nunca conheceu antes usando a esgrima de seu falecido pai. Nesse exato momento, Asher percebe algo, perguntando quanto tempo a garota esteve ali parada. Toda envergonhada, ela pede desculpas se o interrompeu. Mas Asher diz que não é o caso, pensando que ela ainda está assistindo, assim como antes. Mudando de assunto, a garota agradece a ele por aceitar seu pedido para a demonstração de esgrima. Sua habilidade se assemelha a alguém que ela conhece muito bem, e é por isso que ela ficou tão confusa. Pedindo desculpas por não conseguir explicar a situação adequadamente, Asher diz que está feliz que não foi nada sério. Ele pergunta se a verificação dela está completa, e a garota responde que sim. Honestamente, ela confia nele e vai compartilhar informações imperiais confidenciais. Ela menciona que no passado, durante a Era das Guerras, vários heróis protegeram o mundo, como o grande mago que derrotou a raça demoníaca. Atualmente, esses heróis estão desaparecidos, e aqueles que governavam a Terra desapareceram repentinamente após destruírem seus próprios domínios. Além disso, como você sabe, Valbarca foi consumido pela raça demoníaca. A situação no norte é mais séria devido à ausência de Ravínia. Por causa disso, o controle sobre a região colapsou completamente, e monstros estão invadindo todo o território. Para piorar a situação, a comunicação com os magos arcanos e os castelos dos matadores de dragões foi cortada. Em resumo, o mundo está em completo caos. Asher pensa que tudo isso já era esperado. Ele pergunta o que aconteceu com Riban, e Arena diz que ele deixou o Império. Ele recebeu uma ordem imperial para descobrir o paradeiro do herói e observar a crise mundial. Antes de partir, pediu que ela transmitisse a situação para Asher. Ela quer saber o que o menino realmente vai fazer agora. Ele não vai ajudar a salvar o mundo? Nosso menino fica pensativo, se perguntando se ela queria que ele lutasse contra uma crise como essa, assim como antes. De qualquer forma, ele não vai fazer absolutamente nada em qualquer caso. Ele não quer perder seu tempo com algo tão honroso. Ele pensa que não é um herói, e tudo o que deseja é o caminho da espada. É assim que será de agora em diante. Vivendo e empunhando sua espada, ele nunca teve a chance de ser um herói, e não vai se tornar um também. A única coisa que fará é cortar aqueles que estiverem em seu caminho. Logo depois, a garota fica surpresa, mas acaba aceitando a resposta de Asher. Ela diz que Hybern disse que ele é alguém que nunca muda, e também disse que passaria toda a sua vida empunhando uma espada. Nesse sentido, ele é muito semelhante a alguém que ela conhece. Asher apenas observa a garota enquanto ela fala, porque ela é minha amiga. Ele sabe que ela sabe. Arena pergunta quais são seus planos agora, e Asher diz que vai a um lugar chamado Portal das Espadas. Ele pensa que precisa aprender o segredo de sua reencarnação. Se aquele sujeito estiver lá, talvez ele possa responder a todas as suas perguntas. Arena pergunta por que ele quer ir a esse lugar. Nesse exato momento, Reika chama o protagonista, dizendo que recebeu uma carta de aceitação da Academia Imperial, então devem ir juntos. Ao ouvir isso, a garota aproveita a oportunidade, dizendo que parece interessante também. Ela pergunta por que ele não os acompanha até o Império. Asher fica pensando
profundamente e então acaba aceitando. Afinal, pode ser bom passar um pouco mais de tempo juntos, porque em algum momento ele terá que se despedir de Reika.